Fala galera, esse é mais um episódio do Pod 40. Sim. Eu sou o Betinho. Eu sou o Vitor. Estamos aqui hoje com Milena Dias. Eu mesma. Então, Milena, você é daqui de Itaperuna mesmo? Nasceu aqui? Isso, 30 anos, nascida e criada em Itaperuna. Sim. E cresceu aonde? Onde você morou? Bom, desde que eu me entendo por gente, o meu pedaço ali é o Lions, ali perto da Nossa Senhora das Graças. Eu morava mais perto da escola, Nossa Senhora das Graças, e meus avós moravam mais perto do Colégio Lions. Então eu sempre ficava nesse meio até que eu me mudei para casa dos meus avós, já que meu avô se mudou. De classe média alta ali, né? Eu ia fazer esse comentário. Não é bem assim não, gente. Tô brincando. Tem aparência, é o famoso parece, mas não é, né? Sim. É aquela coisa. Tem aquele pedacinho lá daquela galera mais antiga, mais humilde, mais coisa, e tem o pedacinho médico. Aí mora um promotor ali, um juiz aqui, mas no geral é um bairro médio. Mora a galera. Literalmente Itaperuna, né? média. Resume Entendi. Itaperuna, né? E sua infância, cara? Estudos? Foi tudo por ali mesmo? Lions, Foi coleginho? 9 anos na Nossa Senhora das Graças. Ah. 9 anos lá. Infância muito tranquila. Foi no coleginho mesmo, lá em cima, onde Isso. era no... Não, frente? foi na SEAB, eu fiz o CA e a primeira B. Aí eu lembro que o colégio foi inaugurado e foi pra lá onde ele é hoje. Onde ele é até hoje. Lá perto da fábrica da Curumim. Isso. E aí foram 9 anos lá. Assim, uma infância muito tranquila. Eu brincava na rua, corria, bicicleta Outras épocas, né? e tal. Outras épocas. Aí fui pro 10 de maio, fiz ensino médio. Depois eu fui pra Redentor, mas não consegui ficar. Uhum. Parei um período, aí fui pra UNIG. Parei de novo, voltei e formei. Você formou em? Direito. Sou advogada. Cuidado, Betinho, com suas perguntas. É verdade. Cuidado. Mas, e... Conta aí, cara. Conta aí uma galera que você anda aí, com o pessoal das antigas que você... Cara, assim, eu acredito que por eu no ensino médio eu participava do Grêmio Estudantil. Uhum. Então lá eu conheci alguns líderes políticos. E de lá eu já saí com a veia pra política, entendeu? Aí eu lembro da época de 2013, época de protesto, eu achava que eu podia mudar o mundo quebrando tudo. Vamos quebrar tudo, Santa Lúcia, não pode, que não sei o quê. Foi pra rua quebrar? Você não tava Fui, ônibus? tomei cacetada da PM e tudo. Que é isso, cara? Fui, protesto, eu tava na frente, cara pintada, tem foto e tudo. Aquele rapazinho tomou uma bala de borracha na testa, é meu conhecido. Teve esse lance mesmo. Foi o Tyson, né? Rui? O Rui. O Tyson tomou uma cacetada igual eu. Mas enfim. Porque tava tendo protesto e tal, e até então a nossa luta era pelo fim da vitaliciedade da concessão da Santa Lúcia com a prefeitura. E a gente foi fazer uma chamada na porta da Câmara, tava tendo reunião da Câmara. E eu lembro que um vereador, não vem ao caso falar o nome, saiu correndo. Caraca. Saiu pra entrar no carro. Eu falei, pega que ele tá correndo. Aí Não a gente... precisa falar nome? Não. Poxa, que Aí... Calma. Aí a gente tava Fala lá... só inicial, assim. Aí... Você sabe. Aí a gente tava lá e eu falei, corre que ele tá correndo. E saiu todo mundo correndo. A gente tava mais ou menos de frente às Casas Bahia. De frente ao Bradesco, mais ou menos. E eu vi ele correndo. Eu falei, não. E saímos correndo. Nisso ele voltou pra câmera. E a gente começou, fulano, tá na reunião? Presente. Desce. Aí todo mundo, desce, não sei o quê. E aquele tumulto de gente na frente da câmara. E começamos a fazer chamada. Aí eu lembro que um outro vereador, que também não vem ao caso o nome, ele desceu e ele falou assim, mas o que eu posso fazer por vocês? Eu acabei de tomar posse. Eu não tenho como fazer. Eu tomei o microfone da mão dele. Falei, engraçado, você não pode fazer, mas na porta da minha casa prometer as coisas, você foi. Aí todo mundo, que não sei o quê. E ele assim pra mim, tipo, você acabou comigo agora. Como que eu vou te responder? E eu no auge dos 18 anos, pra mim o mundo, se você se conquistava... Você acabou pra mim. Não, mas tipo assim, eu pensava assim, cara, vai ser quebrando, você não consegue num acordo, no amor, vamos quebrar tudo. E aí chamaram a polícia, que não sei o que, e a gente na porta da câmara, a gente só vai sair depois da reunião com todo mundo. Aí eu lembro que eu sentei naquele negócio da câmara, assim, tô eu sentado, não vamos sair. Veio a feminina, a PFEM, desce. E é um troço muito alto, se você olhar, desce. Falei, peraí que eu vou descer. E eu olhando pra baixo, pensando assim, meu Deus, eu vou machucar.
E um monte de gente em volta, ela desce. Falei, peraí. Ela, bum, eu puf lá na frente. Que isso? Caraca. Oi. Aí a minha mãe, viu? Ela mandou você descer. Que a minha mãe ia também, né? A minha mãe ficava lá de baixo assim. Sério. Não fala nada. A minha mãe, tipo assim, para com isso. E aí eu fui ficando nesse meio político, que eu sempre gostei muito. Aí aí comecei a trabalhar numa loja. Aí entrei na faculdade na Redentor, só que era muito, muito caro. E eu insisti e não deu certo. Porque o pobre escolhe, ele come ou ele estuda. E meu pai, na época, ele era aposentado pela Boixá. Minha mãe costureira. 2 filhas para fazer faculdade. Calma aí. Sim. Aí eu Tira parei. na beriba aí quem vai fazer. Não parou ímpar. Aí veio 2015, parei, fui para a Unig também, mas não consegui pagar mesmo sendo a metade. Aí em 2016 veio o período eleitoral. Aí uma dessas lideranças políticas que eu conheci quando eu estava no ensino médio me chamou para candidatar. Eu lembro direitinho, em janeiro de 2016. Vamos candidatar com a gente? Eu falei, não quero não. Fui para casa, pisciana, cabeça na lua, sonhei que eu era governador e que o Bop fazia minha segurança. A cabeça da pessoa. Eu cheia de carro fechado, que não sei o que. Eu falei, eu não vou candidatar. Ai, vamos que vai ser. Eu falei, não vou candidatar. Aí foi chegando o período eleitoral, você tem um prazo para você inscrever todo mundo. Milena, você vai. Eu falei, não vou. Vai, não vou. Vai, não vou. Você vai. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Só que a minha candidatura, a princípio, não era para que eu me elegesse. Era para que eu completasse a cota feminina. Entendeu? Hoje eu entendo o uso da pessoa, mas tudo bem. Eu precisava disso para eu entender o porquê de tudo hoje. E aí, vai candidatar? Eu falei, vou. Os meus santinhos, minha foto de santinho, totalmente desfigurada do padrão que tinha. Entendeu? Eu fui arrumar no último dia de fazer a foto, eu fui e arrumei. O meu número foi o que sobrou. E aí, vamos lá, lançou Milena candidata. Vai ter comício, Milena vai falar. Pronto. Me deram o microfone, eu casquei, eu falei que Itaperuna era assim, Itaperuna era assado. Porque eu tinha 21 anos. Isso que eu ia perguntar, que idade você tinha? Eu tinha 21 já. E tipo assim, eu era a candidata mais nova de todas as coligações. E eu já vinha de um histórico de fogo no parquinho. Então as pessoas esperavam que eu fosse falar. E eu dava espaço, eu falava. Só que isso começou a gerar problema dentro da coligação. Porque teve um comício que uma senhora falou assim, eu só vim pra ver você. E as pessoas, tipo assim, a galera gastando dinheiro na campanha pra ser eleito e eu de graça. Trazendo o público. Epa, essa aqui, calma aí. Teve um comício em um determinado bairro que o candidato do bairro, que eu acho ridículo falar isso, mas é o que acontece muito no interior, ela não vai subir não, pra quê? Pegar meus votos? O que essa menina tá fazendo aqui? Só que como eu era, tipo assim, a cereja que tava pra decorar o bolo, eu não tinha efeito nenhum, tanto faz. Vou decorar. Eu lá em cima, o povo batendo palma pra mim, eu não precisava eu falar. Então eu fiquei lá e tudo certo. Aí veio o período eleitoral, abriu a urna, 150 votos. Na minha cabeça eu contava 43. Não me pergunte de onde eu tirei o 43, mas na minha cabeça eu teria 43 votos. Quando abriu 150, que eu cheguei no galpão na época do Dr. Vinícius, que todo mundo fazia assim. E eu assim, o tempo todo eu assim. Que? De onde surgiram 150 votos? Tem voto que eu descubro até hoje. Você vai correndo atrás de quem? Não, a pessoa, eu conheço você. Eu já fico assim, Deus, da onde? Aí a pessoa, cara, eu votei em você. Eu falo, por quê? Aí você tinha que andar com a carteirinha do lado. Mais um aqui. Não, e eu tô assim, gente, aí aquilo me levou a trabalhar na prefeitura. Que é de praxe, por exemplo, um prefeito eleito, ele tem toda uma equipe que trabalha com ele, e é de praxe que ele leva essa equipe de confiança para trabalhar com ele. Sim. E o Vinícius me levou. Só que ele me levou, eu já estava muito atrasada nos estudos, que era o meu foco principal. Eu cheguei na sala do Vinícius, eu falei assim, eu preciso voltar a estudar, você não me ajuda, não? Ele, não, pô, onde você está estudando? Eu falei, não, Nick, não, eu vou ver lá o que eu posso fazer para você. Eu falei, não, porque eu tenho uma dívida lá para pagar ainda. E o salário aqui só vai cair no final do mês. E eu preciso fazer a rematrícula. Você não adianta para mim, não? Ele olhou assim, ô, Tainá, pega aí meu talão de cheque.
Ele assinou, ele me deu o valor da dívida. Eu falei, não, quando eu receber, eu te devolvo. Ele, vai estudar, vai se formar. Tipo assim, ele me deu. Então, o Vinícius foi a primeira figura política que, independente de qualquer coisa, eu sei dos erros, eu sei dos acertos, mas o Marcos Vinícius foi o primeiro que falou assim, vai estudar. Te ajudou. Entendeu? Uhum. Aí eu lembro que ele escreveu um bilhete, eu não lembro para quem foi direcionado, falou assim, cara, essa menina é minha secretária particular, ajuda ela aí. E eu paguei, teve mês de eu pagar 400, 300 reais de mensalidade. Porque na época a Unig ainda tinha essas coisas dos apadrinhados, era uma coisa mais forte. E tinha mês de eu pagar 2 mensalidades e minha mãe nem sabia que eu estava pagando 2 mensalidades. De eu pagar o curso adiantado e eu ia estudar e a política me deu a oportunidade. Então vamos trabalhar e vamos estudar. Aí veio o rompimento dele com o vice e tal, a Milena fora. Tá bom, beleza. Aí o pessoal que trabalhava comigo na procuradoria, que era o setor que eu trabalhava, se juntou para pagar minha faculdade. A galera se juntou, não, você não vai parar, porque se você parar, você não volta. E eles me davam todo mês o valor da mensalidade. Um deles ligou pro reitor, eu tenho essa menina aqui nessa situação. Não, vamos lá que eu quero conversar com ela. Olha, aqui na Unig a gente tem a política de bolsa para funcionário, só que as bolsas são liberadas a partir de 1 ano de contrato de trabalho. Não sei se ainda existe, mas na época era assim. E aí a gente vai ver para você que não sei o quê, que não sei o quê. O coordenador do curso falou assim, não, eu conheço essa aqui. Essa aqui é a aluna. Eu sei quem é, a gente vai ver o que pode fazer por ela. Porque você tinha até o dia 5 para pagar com desconto. Como eles não podiam me dar a bolsa e também não podiam me arrumar um trabalho, o que eles fizeram? Eles estenderam. Tipo assim, se ela for pagar dia 10, ela ainda vai pagar metade. Então, tudo foi se encaixando, entendeu? Um dos meus antigos chefes da procuradoria, eu tinha mania, por exemplo, às vezes as pessoas estavam sentadas, eu pegava na mão delas e ficava assim. Eu ficava no ombro assim, ele, cara, faz um curso de massagem. Por que você não faz um curso de massagem? Se ele não está trabalhando na prefeitura, faz um curso de massagem, você ganha dinheiro com massagem. Falei, mas eu não tenho dinheiro para fazer o curso. Ele arrancou aquele cartãozão preto dele, black, toma, vai lá e faz o curso. Fiz o curso de massagem. E acabou o curso, eu comecei a fazer massagem e o dinheiro da massagem, tipo assim, eu pagava as coisas em casa, alguma coisa aqui, alguma coisa ali, e a faculdade eles custeavam. Já teve vez de eu chegar na faculdade e eu não fechar a mão de tanta massagem, mas tipo assim, eu sempre tive um empurrão. Aí o Vinícius voltou, eu voltei a trabalhar e aí eu conheci o seu Alfredo. Que eu gostaria que você candidatasse, que não sei o quê. Eu falei, olha, eu estou nessa coligação aqui. Eu estou em tese na sua oposição e tal, eu estou estudando. Não, a gente vai dar um jeito, a gente vai te ajudar, a gente vai te arrumar um trabalho e tal, e você candidato. Eu falei, tudo bem. Porque até então eu queria candidatar, eu tinha gostado da coisa. Eu conhecia a prefeitura, eu conhecia a administração pública. Eu falei, cara, eu gosto disso aqui, então eu vou investir. Aí eu fui pro PSD, que é o partido que eu tô até hoje. Antes era de qual? Eu era do PHS, da Belinha. Só que aí, no embolar da coisa, o partido tinha 20... Ele ia lançar 20 nomes na eleição de 2020. O seu Alfredo cadastrou 22 pré-candidatos. Ou seja, extrapolou. Então, 2 pessoas teriam que abrir mão. Aí ele conversou com um rapaz, se eu não me engano, de Retiro, Venâncio, sei lá, para apoiar um outro, e conversou comigo. Aí ele, você faria isso? Eu falei, tá. Só que sabe aquela que você responde, você nem sabe o que você respondeu? Eu falei, tá. Ele olhou assim, eu falei, alguém vai ter que abrir mão. Eu abro. Aí eu comecei a trabalhar na parte interna da campanha. Só que aí depois eu parei e pensei, eu falei, cara, eu abri mão de uma candidatura. Meu Deus, eu não tenho noção das coisas. Isso aí que eu ia te perguntar rapidinho, só te interrompendo. Você se arrepende tanto de não ter levado a sério na primeira vez, assim? Parece que você não estava levando muito a sério. Na verdade, eu não tinha nem por que levar a sério. Na primeira vez. Em 2016, eu não tinha nem por que levar a sério. Eu era a cereja do bolo. Sim, eu era decorativo, então não tinha por que. Mas assim, depois que você viu, poxa, sem levar a sério, eu consegui 140, 150 votos. Se eu tivesse levado um pouquinho mais a sério. E tipo, dessa outra vez, você também se arrepende de ter aberto mão? Não. Em 2016 eu não me arrependo de não ter levado a sério, porque eu sabia que eu estava sendo só para cumprir a cota.
Entendeu? Só que aí, hoje, vendo assim, pô, eu fui usada, me bate uma certa... Não é uma tristeza, mas é um, poxa, sacanagem. Porque eu sabia que eu estava cumprindo cota, mas eu não tinha noção do que era eu estar ali cumprindo uma cota. Porque uma coisa é você estar num lugar ocupando um espaço por ocupar, você ciente. Outra coisa é você não ter ciência. Eu não tinha noção. Aí quando eu tive 150 votos, foi que eu tive noção, tipo assim, cara, você estava sendo cereja de um bolo. Olha o bolo, você tá entendendo? É diferente. Já em 2020, eu respondi por acaso. Mas hoje eu entendo que foi o melhor por acaso que me aconteceu. Porque tecnicamente eu estava saindo de um grupo e entrando no outro. Então você já carrega um estigma, sei lá, traidora, olha lá isso, olha lá aquilo. Só que as pessoas não conhecem o contexto. Não conhecem. E outra coisa também, eu não teria os 150 votos. Nunca. Eu não ia repetir essa votação nunca. Quem sabe? Não repetiria, porque você tem que... Ou você tem que se mostrar de alguma forma, ou você tem que prestar algum serviço. E eu não prestei. Eu atendi uma pessoa aqui, eu atendi uma pessoa ali, ok. Mas isso para você fazer política no interior é pouco. Entendeu? Quem tem dinheiro? Você tem, além, não só. Pagar uns tijolinhos ali, não jogo só, de camisa. não, infelizmente, futebol, o interior tem muito isso. Mas às vezes o fato de você, por exemplo, um candidato, por exemplo, do NEL ganhou. Vou botar você como chefe do OBS. O fato de você atender bem aquela pessoa, você já está fazendo uma política boa para você e para o prefeito. Eu não estou falando que você vai furar fila de exame, que você vai fazer isso. O fato de você atender bem uma pessoa. Tem gente que é grata pelo bom atendimento. A minha mãe vota no NEL tem 24 anos. E ela fala, ele não fez nada por mim, mas ele me trata bem e eu já vi ele fazer pelos outros. Em 2016 eu tive que disputar o voto do NEL com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, você vai votar em mim? Ela, vou descer minha filha, vou fazer o quê? Eu ia votar no NEL. E é assim, entendeu? O interior tem muito da compra, tem. Deve ter ficado felizaça quando o cara veio pra prefeita. Nossa, foi uma briga lá em casa. Não, em 2020, quando eu falei pra ela que eu não ia ser mais candidata, mas que eu trabalharia na campanha do seu Alfredo, ela perguntou quem é o vice, quem seria o vice. E na época acho que ainda estavam cogitando o nome do Alexandre. Ela, não vou votar não. Eu falei, mas mãe... o Alexandre não é nada disso do que você tá pensando. Ela, mas não quero. Aí quando trocou ela, agora eu vou votar. Ano passado, eu ainda trabalhava na prefeitura, eu fui conversar com a minha mãe, ela nem tenta. As duas palavras que ela usou pra mim, nem tenta. Eu falei, mãe, pelo amor, nem tenta. Eu vou votar no NEL. Eu falei, tá bom, vou discutir. Porque pra ela é a fidelidade do voto. Sim. Eu tinha 2 tios que, independente de qual lado, que não sei o quê, eles só votavam no João Paulo Tinoco. Só votavam no João... Os dois eram sim. Era o meu tio Beijinho de um lado e o tio Nelson do outro. Era Deus no céu, João Paulo na terra. Tem muitos candidatos que tem essas paradas. A minha avó faleceu em 2004. Acho que o João Paulo foi ao velório, ajudou a conseguir o ônibus do enterro. Nossa Senhora, João Paulo era Deus. João Paulo Tinoco era um altão que já coroa já, que na época de enchente ele saía com a lancha dele. Sobrancelha grossa. Eu acho que tem uma foto dele, não. Pra salvar aí, pegar a galera desabrigada. Meu pai era fã do Péricles. Não, o Péricles tem um fã-clube. Ele era fã. O Péricles tem um fã-clube aqui. Ai, estão falando não sei o que, não sei o que. E meu pai falava, cara, ele foi prefeito. Você é fã do Péricles, filho? Por que, cara? Do Exalta Samba. Eu ia perguntar isso. Ele foi o prefeito, não sei o que. Hoje, por exemplo, as pessoas falam N coisas do Jair Bittencourt. A minha mãe virou e falou assim, Milena, o Jair foi prefeito. Mas mãe, você era criança, você não lembra, mas 6 horas da tarde eu tinha pediatra no posto para te levar. A quadra da escola que você estudou a vida toda foi construída no governo dele. Você tinha kit escolar no governo dele, cara. A festa era na Capil. Porque as pessoas têm um negócio com a Capil, um saudosismo que parece até que a Capil é o coração de Itaperuna, quando na verdade mas não é. Mas você foi?
Criança fui. Não, você não foi adolescente, então, tipo, na época, não, ainda começa ali. Deixa eu te falar, eu não- tenho 30, cara. Exatamente, cara. Eu sei, mas deixa eu te Você falar não vai uma coisa. falar da Capil aqui, não? A gente acaba com isso aqui agora. Não, seja saudosista com a Capil. Só que assim, você não pode atrelar uma responsabilidade. Ah, a Capil acabou por causa da prefeitura. A Capil é coisa privada, cara. Não, eu nem sei. Pois é, então as pessoas têm muito isso, tudo é culpa da prefeitura. Mas primeiro você tem que entrar no serviço público pra você saber. Eu achava que tudo era resolvido em 2 horas. As coisas não são assim, o sistema é feito para não funcionar. As coisas são feitas para não funcionar, para você ser o salvador da pátria. Você imagina isso na esfera que a gente tá aqui, né? Sim. Aí ela vai aumentando até ela... A coisa é federais. feita para não funcionar. E aí, quando eu entrei na prefeitura, eu falei, cara, eu adoro isso aqui. E o pior é que eu gosto. E eu já atendi cada pessoa maravilhosa na prefeitura. Eu já ganhei pão. Não, mas não é tipo assim, pô, a pessoa te deu um pão. Não, mas legal, você vê a gratidão grata, né? da pessoa. E eu não fiz nada, eu só falei pra ela onde ela ia ver o IPTU dela. Você faz o seu trabalho, né? Aham. Que deveria ser assim. Sim. Só que a pessoa não tá acostumada com Não tá. isso. A senhorinha chegou lá um dia, eu nunca vou esquecer, era uma sainha marrom. Ela desesperada, porque ela era o retrato perfeito do interior, a mulher que cuida dos filhos, o marido que cuida do resto, que provê. O marido faleceu, IPTU atrasou, ela achou que ela ia perder a casa. Nossa. Minha filha, vê isso aqui pra mim. E eu tô, meu Deus, vai começar. E ela, assim, aí eu falei, olha, me dá a inscrição. Olhei a inscrição, abri no computador, 2 parcelas de IPTU atrasada. 2. Aí ela virou e falou assim, o que eu vou fazer? Eu falei, só não vai perder a casa não, só pra ficar tranquila. O que acontece? Aqui atrasou as 2. Mas se a senhora pagar, vai correr normal. Aí a senhora vem aqui todo mês e pega a parcela pra senhora pagar. Só isso. Falei, só. Acho que pode pegar o carnê todo também, né? Aí ela, só. Meu Deus, muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu falei, não, tô aqui, tranquilo. Teve um senhor que reparcelou, deu uma confusão lá, eu falei, ó, ele esqueceu de pagar e ele teve que pegar as parcelas atrasadas. Ele voltou lá com um bolo, assim. Acho que ele dividiu no Concilia, acho que em 100 vezes, um troço assim. Ele pagava de 4 em 4 e ele ia me mostrar. Ou tipo assim, quem tá dando baixa sou eu. Ô, minha filha! Ô, tudo bom com o senhor? Aqui, ó, paguei, você tá vendo aí? Eu paguei, você não vai tirar nada de mim. Entendeu? Já tive caso de atender uma professora que acho que ela pediu exoneração por algum problema que aconteceu e ela queria voltar para o município, mas o prazo dela de voltar tinha acabado. E eu expliquei para ela, olha, não dá para fazer, infelizmente, por causa disso, disso e disso. Você tá dizendo que você sofreu assédio. Só que assédio a gente tem que provar, e para você provar isso vai ser complexo, porque a pessoa que te falou vai chegar, ela vai falar que ela não falou. É a sua palavra contra dela, que não sei o que, explicando. Ela virou as costas e falou assim, não, que eu vou esperar para ouvir isso do procurador. Aí eu já sabendo o porquê dela fazer isso, né? Falei, deixa ela esperando. Ela esperou, contou tudo para ele, ele falou tudo o que eu falei. No outro dia ela voltou, encontrou com um auxiliar administrativo na porta. Quem que é aquela neguinha que me atendeu? Aí não. Só que o que atendeu ela era meu aliado. Ele falou assim, doutora Milena, ela é gente da melhor qualidade. Não, porque meu processo, que não sei o que, Ele virou e falou assim, olha, se ela te negou, ela buscou até o fim não te negar. Ela te negou porque ela não podia te dar. Nem com a OAB eu tava. Eu nem fazia estágio. Nem. Já teve caso de gente... Processo, a pessoa entrou com o processo, só que você entra com o processo, você tem que procurar o andamento dele, né? Sim. A pessoa entrou e largou pra lá. Sim. O processo foi pro protocolo, ficou, o negócio não saiu e ele precisava daquela certidão. Pelo amor de Deus, que eu vou ser preso. Não preso por nada, mas tudo bem. Eu escutei, peguei o processo, caminhei, prefeito, a pessoa assinou, falou assim, cara, eu nem precisava com tanta urgência, mas você foi tão proativa comigo. Aí vem aquela caixa de creme de la creme da Cacau Show. Obrigada. Então aí, tem mais um processo pedido, então. E assim eu fui indo. Fiz a prova do AB, passei, continuei trabalhando. E agora saí e tô só no escritório. Você tá em qual escritório? Eu tô com o Dr. Raulson lá na SEAB. Entendi.
Ele é um dos responsáveis de eu continuar advogada, porque assim, você passa tanta coisa que às vezes eu olho pra minha OAB e eu falo, eu vou desistir disso. Ele, você não vai. Você custou tanto pra formar, custou tanto pra passar, você vai desistir por causa de uma dificuldade? Vai não. E ele assim, eu acredito que a prosperidade dele vem do fato dele ser generoso, porque ele não tinha por que me agregar no escritório, entendeu? E mesmo assim ele me agregou. Então eu tô lá com ele, que tiver lá com ele, que ele falar eu falo eu tô também. Porque é dessas pessoas que a gente tem que estar perto. As que levantam, entendeu? Sim. É isso que eu acredito. Entrar numa parte mais polêmica agora, né? Vindo do Betinho, vai lá. Pô, cara. Falando sério agora. Por que você não gosta da palavra representatividade? Cara, Muitas letras, talvez. não por conta da banalização. Porque hoje em dia é muito fácil você representar. É muito fácil. Você levantar hoje uma bandeira é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver você sustentar ela. Opa. Tem muita gente levantando bandeira sobre tudo. Mas às vezes sobre um tudo que você não conhece, que você não vive. Às vezes você levanta a bandeira porque é rentável. Porque é elegível. Ou porque tá na moda hoje em dia. É porque tá na moda. É muito fácil você falar assim, eu defendo preto. Ai, porque eu defendo preto. Preto é isso, preto é aquilo, ancestralidade. Você corta a volta de uma loja de artigo religioso. Que preto é esse que você defende? Não porque eu defendo a causa animal. Au pra cá, au pra lá. Você não dá 1 quilo de ração pra uma associação? Porque eu defendo os atípicos. Que agora todo mundo defende os atípicos. Você não contrata uma mãe atípica. Você vê uma criança atípica, às vezes no momento de crise, você fala que é show, que ela precisa de coça. Que defesa é essa que você está fazendo? Não, tudo bem. Entendeu? Então, e a maioria das pessoas que tem representado são nesse estilo. A representação conveniente. Então, esse negócio de representação, eu ainda tenho um pouquinho de rusga, sabe? De não. Igual, não, eu defendo a bandeira preta. Defende, não. Não, mas assim, quando eu quero dizer da representatividade, é no caso, por exemplo, você. Digamos que você, se você tivesse candidatado agora e conseguido se eleger, entrou lá, você ia ser representatividade. Uma mulher preta conseguiu um cargo de vereadora, jovem, Sim. né? Acho que você representaria para os jovens pretos. Não, essa representação no sentido de figurar os lugares, tudo bem, mas a representação de hoje, ela vem da banalização dos movimentos. Ah, sim. Não, Tá entendendo? Tô entendendo. Porque o fato de eu ter me formado em direito, o fato de eu ter um AB, já é uma representatividade que eu não preciso insistir. Sim. A minha existência é uma representatividade que eu não preciso explorar, que eu preciso gritar. Você entende? Atividade passiva, já tá. Sim, ela é meio que tácita. O fato de eu ter, entre muitas aspas, um doutora na frente do meu nome já é uma representatividade. É lógico. Entendeu? O meu problema com a representatividade é em relação às bandeiras. É em relação à frente dos movimentos, que tem sido muito banalizado. Muito. Isso é que eu acho que estraga um pouco os movimentos em si, entendeu? Tipo, pronome neutro. Ai, gente, pra quê? O que, cara? Pra quê? Eu acho que é uma perda de tempo, né? Tipo, tem muita pauta melhor, né? Pra ser discutida ou não. Ai, nossa. Todes. Ai, gente. Eu acho que a gente se pega coisa muito pequena. Mas também tem que se levar em consideração que é uma manobra política se apegar a coisa pequena. Sim. Tipo assim, vamos dizer que o movimento LGBT está se apegando ao pronome neutro pra gente passar por cima de tudo que eles conquistaram até hoje. É a famosa cortina de fumaça. Entendeu? Mais ou menos. Como assim? Exemplo, uma bancada vai apontar o dedo pra Érica Hilton. Vamos colocar assim. A Érica Hilton tá falando pronome neutro. Olha o que o LGBT quer acabar com o português. Quando, na verdade, essa bancada tá trabalhando para acabar com todo o entorno que... E você esquece entendeu? tudo que ela já fez. Sim. Às vezes, a finalidade da banalização da representatividade é isso.
preto quer mais o quê? Somos todos iguais. Não, filho. Quando você vê, assim, um embate, geralmente quando ela tá falando lá, os ânimos ficam acirrados. Porque ela é inteligente pra caralho. Ela fala muito bem. Ela dói. Dói de quê? Ela dói. Assistir ela dói, porque é um negócio que você fica... É a energia, né? Alguém falou! Então. Graças a Deus. E quando você vê, assim, tipo, os ânimos acirrados, aí entra o Nicolas Ferreira pra discutir. Você não acha que ele sente um negocinho por ela, assim, bem implícito e... O Nicolas, ao meu ver... Eu acho que eu posso me ferrar muito cara pelo tá que eu tô chipando, falando. Não. Tipo assim, Chipando mesmo? o Nicolas, ele é uma figuração. Ao meu ver. Um personagem. Ele é um personagem. É. Ele tá sendo o personagem perfeito a essa altura do campeonato. Porque ele vem pra desalinhar. E o pessoal de 2018 pra cá se acostumou com desalinhamento, se é que você entendeu onde eu quero chegar. Acho que até antes. A galera, na verdade, nem em 2018, 2013. Ali, Já na época das brigas, das manifestações. né? Quando o gigante acordou, ele caiu na cabeça de muita gente. A galera perdeu os senso. Não acordou, ele só virou de lado e mudou de posição. O Nicolas hoje, ao meu ver, ele é uma figura perfeita, porque ele defende uma liberdade que ele não aceita. Ele critica o governo por isentar impostos da Bolsa Família, não. Da cesta básica. Uhum. Mas ele quer votar a favor de um trem que vai totalmente contrário a isso. Só que ele vende que ele está fazendo. Então, ele ataca a Érica, não só a Érica, como qualquer pessoa contrária a ele, de forma muito baixa e muito doce. Ele tem um veneno doce. Ele não grita. O pior tipo de ataque que você pode sofrer é esse, porque se você reagir, o culpado é você. Ainda mais a Érica, que é contrária a tudo o que você se espera num congresso. Ela é totalmente contrária a tudo que está ali. Sim. Entendeu? Então, qualquer coisa que ela venha a responder, tá atacando, tá impondo a cultura LGBT, porque eu já ouvi falar que é a cultura imposta. Entendeu? Só que aí ele vem atacar uma pessoa que tem uma didática, que tem uma dicção, que tem uma noção social absurda. Absurda. Assistir as entrevistas dela, pra mim, é um evento. Eu tenho no YouTube salvar mais tarde uns 14 vídeos dela falando. E você vê que o que ela fala tem contexto, tem nexo. O negócio tem uma linha de raciocínio. E não é aquela coisa extremista. Porque vendem ela como extremista. Mas ali não tem nada de extremo. É coerente. Então. Demais. Eu olho e falo... A gente precisa de mais umas 5 daquela. Que hoje o que falta, na maioria desses discursos, não dessa mulher, mas do que eu vejo de outras pessoas, é a coerência. É começar falando A, é episódio Simpsons. Começa falando A e termina falando Y. Sim. E outra coisa, a galera vem defendendo uns trem que nem eles acreditam, mas é porque a massa quer. Vira pra uma mãe no Rio de Janeiro que o filho dela morreu numa troca de tiro e fala assim: bandido bom é bandido morto. Ela vai te amar. Porque você tá dando um conforto pra dor dela. Agora você vira pra ela e fala o seguinte: aquele menino, moleque matou teu filho porque ele não tem oportunidade. Ela vai te odiar. Porque aquele moleque tirou a oportunidade do filho dela. Ela não quer saber de mais nada. E quando, na verdade, eles só estão inflamando a população. Só. Teve um caso na minha família, por exemplo. A minha prima se casou de novo e o marido dela matou a filha dela. 2020. Matou lá em Laje. Teve uma determinada pessoa que falou o seguinte: você não acredita agora que bandido bom é bandido morto? Foi na sua família. Tipo assim, colocando em xeque o que eu vivo versus o que eu acredito. Assim. Você vê como é que a pessoa perdeu a humanidade, entendeu? Tipo assim, você tem que passar uma dor pra você entender. Não sou a favor dele morto, eu sou a favor dele preso. Porque se eu resolvo fazer justiça pra minha família matando ele, não é um bandido, são 2. Só que a galera tá inflamada, tá cansada, porque a sociedade em si não anda. A sociedade não anda. O direito anda a 100, a sociedade anda a 80 e o legislativo anda a 30. É assim que a gente vive. E aí as pessoas querem, ao mesmo tempo que é difícil você querer que a sociedade tenha noção disso, é necessário que a sociedade tenha noção disso.
Aí aparece uma Erika Hilton que mostra que as coisas podem andar juntas muitas das vezes. Ah, não vai andar não. Porque não andar é rentável para muitos. Para que eu vou defender a valorização, por exemplo, da polícia, se eu posso vender para o cidadão de bem uma arma para ele se defender? Você tá entendendo? A galera faz o caos, depois surge como salvadora vendendo o fim do caos. E é assim que a gente vai vivendo. É difícil, cara. Sim. É difícil demais. E tá ficando pior. A gente não tá progredindo. Isso é que eu não entendo. A gente não tá progredindo. Tem alguém de direita, assim, que você gosta? Nenhuma figura assim? Não, que eu lembre. Que eu lembre agora, assim, não. Cara, assim, Não, que você eu não tenha sei se ele é respeito. bem de direita, mas sabe uma figura política que eu gosto? O Cabo Daciolo. É porque, Eu gosto. apesar de ser... dele falar, parece que ele tá sendo honesto no que ele tá falando. Não, né? eu gosto Eu tinha essa impressão também. Eu gosto do Cabo Daciolo porque ele é autêntico Ele... e dentro do que ele acredita, ele é coerente. É isso, eu acho que o que ele tá Entendeu? falando ali é honestidade. Sim. Deus, pátria e família dele é muito mais confiável que o do outro cara. Pelo amor de Deus, Deus, pátria e família. Gente... Não, você tá entendendo o que eu tô falando. Eu entendi. Né? É não, muito mais ele é confiável. Não, mas só que assim... Ele não tá evocando, né? Não, mas Deus, pátria e família. Qual o contexto disso? Casar 4 vezes. Várias famílias. Não, mas eu falo assim, qual é o contexto disso, por exemplo, como um slogan de um país? Porque eu vejo isso como slogan do Afeganistão, do Iraque. Não dá para você diminuir uma sociedade tão plural como a brasileira a Deus, pátria, família. Não dá. Deuses? Porque talvez Deuses orixás. entidades, por que não? A gente é um país laico. A gente é um país laico. E se você parar para olhar hoje... cara? O que Ele é foi? crente. Ótimo, que Deus brincando. abençoe Tô ele. brincando, Mas tipo maneirão, assim, você. mas tipo assim, você vai olhar, se você for olhar hoje o comportamento social das pessoas, aquelas intituladas como adoradores dos demônios e o escambau, são as que mais têm seguido o exemplo de Cristo. Caridade, Então, né? exatamente. Ai, pátria. Os patriotas estão quebrando tudo. Invadiram Brasília e cagaram na mesa do Alexandre de Moraes, cara. Sim. Ai, meu país, pátria, pátria, pátria. Que pátria é essa que você não respeita? Usar um argumento e usar Família. para agir de outras formas. Sim, que família é essa? Tocar barbárie por aí falando que... Que família é essa? O problema não é você ter uma família hoje, daqui 10 anos você separar e construir outra. O problema é a hipocrisia. Sim. Que você constrói aqui, mas o serviço sem nota tá te esperando. Você constrói aqui, mas a tua mãe está ali, ela já abortou 3 vezes, mas você é contra o aborto porque você é a favor da família. Ah, pelo amor de Deus. É uns trem que eu às vezes eu olho assim e eu falo... É difícil, cara. E antigamente eu brigava muito no Facebook por causa disso. Nossa, eu tomava bloco todo mês. Teve uma vez que o Facebook me bloqueou, acho que 60 dias. Eu sou banido do Twitter. Não, na verdade, depois que virou X, acho que eu posso entrar agora, né? Ou não, né? Acho que só mudou o nome mesmo, cara. Só mudou o nome. Eu achei que eu tava lá naqueles quadros lá da CIA, sabe? Esse cara... Não pode. Não, porque eu perdi a linha, mano. Eu perdi a linha mesmo quando tinha uma Vai pro discussão Threads, assim. pô. O Threads tá aí, ué. Não, eu parei de brigar, eu perdi... Não é que eu perdi a paciência. É que eu olho e falo, não vale a pena. Não compensa. Não Não, mas compensa, me- porque a galera tá confortável na burrice. Mas me dá Tá confortável. Me dá um jeito de desabafar, cara. Sei lá, você tá pensando, Você fala que a cabeça galera tá cheia, você vai ali, confortável. você descasca alguém. Eu acho que muita gente usa pra isso. Eu nem acho que o pessoal tá confortável. Assim, pode ser também um ponto de vista também de confortável, mas caso um pouco aquilo que você falou mais um pouco antes sobre o lance das bandeiras, a galera levanta e tal. A rede social banalizou bastante essas coisas, né? Sim. Vocês que são treteiros de internet, vocês sabem bem dessas coisas. Já fui sua nova criatura. Amém. Então tá bom. Mas o que acontece? Eu acho que boa parte dessa banalização vem de rede social. Porque hoje em dia, eu não lembro agora qual foi
fica pipocando várias redes sociais diferentes, Sim. das maiores às menores, aparecem Sim. novas aí. Aí teve alguma que eu não tô lembrando agora qual que é, que eu fui ver como é que era na ocasião. Aí eu tinha que escolher, eu não podia não ter uma bandeira, eu tinha que escolher uma bandeira para defender. Aí tinha lá, Black Lives Matters, Facebook, eu lembro dessa. Não era Facebook não, era uma outra Não, o diferente. Facebook teve esse momento. Então, só que no Facebook você poderia simplesmente não fazer nada. Esse não, se eu criar uma conta, eu tinha que ter pelo menos 3 bandeiras diferentes de alguma coisa. Isso, cara? Aí eu fiquei assim, O TikTok, você queria dançar. Caraca, Sério. não era isso, não era TikTok, eu não lembro o que era mais. Talvez fosse alguma parecida com Kawaii, não lembro o que eu era, Pode mas ser. agora não lembro. Eu Ué, perdi a desculpa. esperança de qualquer discussão em rede social quando teve o caso daquela menina acho que no Rio Grande do Norte. Qual? Que ela, 10 anos, ela grávida, e eles foram pra porta do hospital. Pra que Pra o evitar médico o não aborto? fizesse o aborto. Ali eu falei, esquece, pode tacar fogo nesse país. Eu lembro Porque disso tem aí. coisa que não tem como. Não tem. 10 anos, vítima de estupro, né? Aham. Era E a da galera família? foi. Isso, e a galera foi tem que ter. com Bíblia. Damares, não sei o que. Damares mandou vir Damares. aqui. Que era a ministra da época. Pô, mas logo ela. Aí eu Por quê, cara? Eu vendo aquilo, eu Ela viu falei. Jesus. Na Goiabeira. Aí o povo lá gritando Goiabeira. que não sei o que são a favor da vida, e eu tô. Que vida? Que vida? Aí aquilo, eu fui vendo a repercussão daquilo, eu falei, ó, desista. Deixa vocês ficarem aí brigando, não vou brigar não. Que fim levou aquilo? Eu não lembro agora. O médico fez. Fez, né? Ele foi excomungado da igreja, Caraca. porque não era o primeiro que ele fazia. Ele foi excomungado por causa disso? Por ele fazer. E o Nicolas, só voltando nesse maluco, ele é evangélico, né? Protestante e tal, mas ele tá apoiando o padre lá, né? Que falou que mulher tem que ser submissa ao homem. Tipo, agora eles são Mas amiguinhos o que católicos, acontece? assim. É conveniente. É, É conveniente. Agora eles são muito- Não, você quer ver outra conveniência? Qualquer caso de racismo que ganhe grande proporção. Todo mundo apoia preto. Todo mundo. Vini Júnior tá aí pra isso. Ele sofreu o que sofreu. Pô, somos todos Vinicione, que não sei o que, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Uma semana acabou. Ninguém quer saber. Eu fico vendo essas postagens silenciosas que ficam rolando por aí. Que tipo assim, como você falou, a galera, todo mundo lá, isso, não sei o que, não sei o que. Só que os compartilhamentos dos videozinhos racistas ficam por baixo disso tudo. Então o mesmo cara que fala, porra, Vinícius Júnior, ele passa lá um videozinho. tipo Ai, uma cara, comédiazinha. Tipo a comédiazinha, exatamente. É complicado. A nossa sociedade tá... Sei lá, eu espero que não regrida muito, né? Porque... Tipo, o cara apoia, né, os PCDs e tal, e daqui a pouco fica mandando vídeo de deficiente pro outro. Cara. Mas, uma não, mas galera presta assim, atenção. Mas Existe. também... É muito filho da puta, isso Mas é uma linha muito tênue também. O que, cara? Entre o humor, o que você ia falar? Exatamente, porque uma Não, coisa... é bom ouvir de você, já que você carrega uma representatividade. É bom ouvir de você que pode representar alguém que prenda alguém. Não, tipo assim, uma coisa é o humor, uma coisa é o meme, outra coisa é você interferir no direito do outro, Sim. entendeu? Porque, por exemplo, quando você vê esses dias mesmo eu compartilhei com um amigo meu um vídeo do pessoal do carnaval, tinha um PCD no carnaval, ele sentado no chão e os amigos correndo com a cadeira dele. Uma coisa é você compartilhar aquilo ali. Outra coisa é você pegar aquele cara, você jogar ele da cadeira e jogar a cadeira dele fora. Entendeu? Para alguns, o humor também não é legal. E é válido a pessoa também não concordar com aquilo. Mas a partir do momento que a pessoa que tá ali, naquela situação, que ela não se sente menor, É isso aí. eu também não posso criminalizar. Porque se ela não tá sentindo, por que eu vou ter que sentir? Se eu não gostei, eu fico quieto. Porque fica até ridículo quando esse exemplo que você deu aí. Aí imagino que deve ter aquela galera que se inflamou. Não, que olha isso, que não sei o quê. Mas às vezes na hora o cara tava no meio da brincadeira. Teve uma menina que fez um caramba. post assim, hoje eu não vou trabalhar, estou de luto pela minha mãe. Aí na outra foto ela botou, minha mãe morreu tem 4 anos. Luto. Como que você vai criminalizar uma pessoa se ela própria tá... Entendeu? É uma linha muito tênue e também uma linha perigosa, porque tem gente que se aproveita disso para fazer uma massa de manobra para dizer, a Milena é preta, minoria, tá rindo o outro que é PCD, olha lá. É hipócrita. E é assim que funciona.
Então, hoje em dia, tudo pra você se posicionar é perigoso. Tudo. É verdade. Tudo. E eu fazia várias enquetes no meu Instagram. Vocês são a favor disso? São a favor daquilo? Nossa. Ela vai, Milena, criar polêmica. Ela vai, a Milena. Eleição, acho que 2022. Eu fiz Lula, Bolsonaro, não sei o quê. Olha lá, ela fazendo campanha, que não sei o quê. Eu falei, gente, eu fiz uma enquete. Eu quero entender a minha bolha. Eu não tô nem aí pra vocês, não. Eu só quero entender minha bolha. Aí teve uma outra questão de aborto, mas isso foi em 2021, acho que eu fiz. Recebi várias mensagens, inclusive uma pessoa falando que já fez e ninguém nem desconfia. A pessoa passa por aí e tal e ninguém nem desconfia. E a bolha tem certeza que ela é a favor da vida. E a bolha tem certeza que a vida tem que ser preservada até o fim. As pessoas não têm ideia do que acontece. As pessoas não têm ideia do que é vida, na verdade. Não tem. As pessoas acham que vida é você estar lá na barriga da tua mãe, bico dando fígado, bico dando costela, bexiga e... Entendeu? É muito bolha. E interior, então, nossa mãe. Interior é uma grande bolha. Itaperuna é uma grande bolha. Uma grande bolha. E eu percebo isso, por exemplo, quando eu vou no mercado. Tem que ter uma pessoa lá para sacolar a sua compra. As pessoas acham que tem que ter. Cai numa cidade grande, eu sei que no empacota vai ficar tudo lá. Vai ficar tudo lá. Mas interior, o ser filho de quem, Itaperuna? Meu Deus, ser filho de quem? Você sabe? Isso mesmo. Você sabe quem é o Roberto por causa do pai dele. A árvore genealógica do cara, né? Ai, ó, difícil. Aprende com meu avô que tem 102 anos. Caraca, tá bom. 102? 102. Sabe o que ele fala? Tá bom. Com 102 anos qualquer coisa tá ótimo. Eu perguntei pra ele no aniversário dele, vô, quantos anos você tá fazendo? 2. Vô, quantos anos você tá fazendo? 2. Por que 2? Já completei a primeira rodada. Assim. E a vida é assim. Zerou. Na época do meu pai internado, tava o meu pai e meu tio internado. O filho dele e o genro dele. E eu conversando com ele no telefone, ele falou assim, meu filho não vai voltar para casa, mas ele vai para casa do pai. E assim ele levou a internação e o falecimento do filho dele. Sobre o meu pai, ele falou assim, seu pai precisou descansar, né? Mas ele também tá com Deus. Acabou. O que tem remédio tem, o que não tem remédio tá. Acabou. Isso aí. Aí às vezes eu olho pro meu avô e falo, eu esquentar. A minha mãe tem conta, que não sei o que. Eu falo, CNPJ não tem coração. Uma hora eu vou ter que pagar. É isso aí. Eu vou ficar... Não fico. Botar o mundo desabanca. Eu vou estar quietinha lá no meu sofá vendo minha série. Porque nada do que eu buscar de além pode acontecer quando não pode. Eu vou fazer o que dá pra fazer. Devo, não nego, paga quando puder. Não, mas isso não é nem em relação só à conta, em relação à vida. Você faz o que dá. Não dá pra você se sobrecarregar, não dá pra você morrer por causa de uma coisa. Não dá. Não dá, não. Foi-se o tempo e... A vida da gente é isso aqui. Se você não viver... Ferris Bueller agora. Se você não parar um pouco para curtir a vida... Se você não viver, você não vai viver. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal, cara. Se à vontade ou não. Meu misericórdia. Senhor, põe teus anjos. Ele é ateu. Calma aí, tá vendo? Eu sou ateufóbica. Ateufóbica? Eu sou. Primeira vez que eu mesmo? sou essa. Mentira, eu tô te zoando. Não, sem problema nenhum, porque você é engraçadona na conversa. Não, eu tenho fobia, só a gente sem noção. Só quem quer impor. Mas você é religiosa? Eu sou católica, sou batizada, sou crismada, só que eu acredito em tudo. Em tudo. É impossível não acreditar, né? Não, mas tipo você assim... Você acredita que um cara andou em cima da água, você acredita em todo o resto. Vai começar. Perdão. Não, mas tipo assim, eu acredito em tudo. Porque eu acho que tudo aquilo que te motiva a alguma coisa, principalmente a ser melhor, tem validade. Eu acredito... Não, porque Exu vai abrir meus caminhos. Que abra. Se você acredita que ele vai te dar força para abrir o teu caminho e você não vai perturbar a cabeça de ninguém, meu irmão, acredita mesmo, vai, acende 50 velas, faz 40 despachos do que você quiser, mas faz e vive, vai. Eu tenho fobia com aquela crença que te prende, com aquela crença assim, se Deus quiser eu vou ganhar.
aí você fica esperando cair do céu. É. A religiosidade cega, eu tenho pavor. Ai, que não sei o que, em nome de Jesus ele vai melhorar. Tem coisa que não é Jesus que vai melhorar, não. Tem uma frase que é bem, assim, eu ouvi há muito tempo, hoje eu não ouço muito, mas não sei nem a quem ela é atribuída, mas ela diz assim, que a fé remove montanhas, mas enquanto você reza, você não deixa de empurrar, não. Tem um provérbio Quando você está rezando orando, tem um provérbio africano. Uhum. Eu lembro de uma vez no terceiro ano, 2012. Era a gincana do quarto período, quarto bimestre, né? E o professor passou 2 turmas para fazer sobre a cultura africana, 2 turmas para fazer sobre a cultura indígena. Minha turma ficou com a cultura africana. E aí a gente estudando para apresentar, fazer a mesa e tal, a gente estudou alguns provérbios africanos para botar na mesa para a pessoa ir sorteando, a sopa das letras africanas. Aí tinha um que dizia, enquanto reza, vai fazendo. E aquilo ficou na minha cabeça, tipo assim, você tem fé que vai acontecer? Tem, mas age. Age que vai dar certo. Eu tenho outra também que eu acho muito mais sensacional e muito mais certa, que é atribuída a um famoso personagem de futebol, que é o Neném Prancha. Não acredito que vocês já tenham ouvido falar. Ideia. Que ele dizia que se Fé ganhasse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado. Então... Na verdade, não é nem o Campeonato Baiano, né? É qualquer um, né? Não, é o Campeonato Gaúcho. Olha só, peraí, vamos ver o tipo de piada que você trouxe pra Não, nós mas agora. não é piada, são dados. Campeonato Gaúcho por quê? Porque a maior concentração de terreiros é lá, não é no Bahia. Ah, tá. Não, ufa, achei que você ia falar de outra minoria falando ali do Rio Grande do Sul. Não, Entendeu, né? Entendi. Dentro dessas frasezinhas aí que você falou, o que eu aprendi, quem foi até na minha família que me ensinou isso daí, falava assim, meu pai falou comigo quando eu era pequeno, falou assim, você ora, pede a Deus, né, tenha fé nas coisas que você quer, mas o que você puder fazer, você tem que fazer. Deus vai fazer a partir do momento que você não consiga mais. É muito perigoso você ser confortável na religião, ou melhor, na religiosidade a ponto de esperar que aconteça sozinho. Sim. Se você olhar os países mais desenvolvidos do mundo, qual o percentual de religiosos? Não tem. Bem baixo. Bem menos. Países de primeiro mundo, você não tem predominância de religião. Em contrapartida, os países que vivem em guerra, que vivem em conflito, em nome de Alá, de Alcorão, e é isso, e aquilo, outro. Porque você está usando de uma coisa subjetiva. Entendeu? Então é muito perigoso você trazer, principalmente para uma sociedade tão plural como a nossa, a religiosidade como prisma. É perigoso. Porque, por exemplo, na igreja católica tem diferença para a igreja evangélica. Porque o Brasil é maioria cristã. Cristão o quê? Católico ou evangélico? Só daí você já dividiu em 2. Exatamente. Então não dá para você trazer uma religião ou uma denominação ou um nada, como não tem como. Por isso que não tem como você dizer Deus. Pátria, família, Deus, não tem por que ele estar lá. Ele tem que estar aqui. Ele não tem que estar lá. Lá no estado tem que estar a garantia de todo mundo ter o seu Deus. Mesmo que ele não seja igual. Entendeu? Aí se eu falar um trem desse, lá, desviado. Você está falando, isso que você está dizendo é uma coisa que o pastor Rodrigo, né? Rafael, falei dele. O Rafael falou aqui também que foi o seguinte, que o comentário dele foi que ele não concorda e ele não acha certo de forma alguma misturar religião, política, essas coisas, porque duas coisas que não combinam. Eu concordo bastante com ele com isso também, porque são coisas muito diferentes. Bancada evangélica, por que aquilo existe? Eu também concordo. Você não tem uma bancada católica, você não tem uma bancada ubandista, você não tem uma bancada candomblessista, você não tem uma bancada ateia, você não tem uma bancada satanista. Satanás, o culto ao Satanás. E o Kiko? Você não tem judeu, você não tem muçulmano, você não tem nada disso. Mas o evangelho tem que estar lá. Por quê? Pra quê? Não paga nem imposto. Aí chega na hora, fica... Ele põe... O fato de ter uma bancada evangélica... Eu não já deslegitima todo o negócio. E ainda por cima faz o seguinte, a reclamação é que, as pessoas... Do evangélico, né? Eu, enquanto evangélico, eu tenho autocrítica com essas coisas. Então, assim,
eu não me sinto incomodado quando existe alguma crítica em relação ao meu cristianismo, quando a crítica é feita sem conhecimento do que acontece. Então, assim, aí eu vou fazer uma bancada, eu vou botar uma lente de aumento desse tamanho em cima da pessoa que está fazendo, às vezes, muita coisa errada e quem está pagando com isso, às vezes, é o cristianismo que eu defendo. Sim. Que não foi Mas o é o que cristianismo que fez errado, aconteceu. Hoje em dia é difícil você levar fé num líder religioso, principalmente protestante. Porque a Igreja Católica em si ela é uma instituição mais organizada. Não estou falando que a Igreja Evangélica é desorganizada, mas a Igreja Católica em si ela é mais organizada nesse sentido de líderes. Nesse sentido de você ter um líder de uma igreja, um padre, ele passa por curso, ele passa por isso, ele passa por aquilo. Na Igreja Católica, infelizmente, não. Você frequentou um mês, você rodou, botou a mão na cabeça e é pastor. Isso, na evangélica. Você rodou, botou a mão na cabeça e é pastor. Tá banalizando. Mas infelizmente tá banalizando. Os grandes líderes tá virando bagunça, tá virando oba-oba. E é em nome de Deus. Mas se você contestar, você é o quê? Você tá desviado, tá endiabrado. Você é isso, você é aquilo outro, você vai pro inferno. É a galera que ganha notoriedade também é esse pessoal. Ai, tá difícil. Desse que você tá falando, assim, o pessoal que tipo assim, converteu, rodou 3 vezes, abriu uma igreja, virou pastor, não sei o quê. E, assim, vamos ver, não é todas as igrejas que são assim. Não, mas são todas, mas infelizmente a minoria tá virando maioria. E a minoria, infelizmente, a minoria é barulhenta pra caramba. Né? E é o que ganha a notoriedade. Sim. Né? Você não vê, por exemplo, um pastor, um movimento em Itaperuna que eu acho maravilhoso é o Madrugada com Carinho. Eu acho encantador. Mas a sociedade em si não dá visibilidade, não dá crédito a esse movimento. Agora pega... Que é o pessoal das igrejas? É um movimento ecumênico, na verdade. Né? Que cada noite tem uma instituição religiosa que leva comida aos moradores de rua. Sim, eu acho que ontem foi a Assembleia de Deus, do Quemuel. Eu acho que eu vi o Quemuel. Eu não sei. Isso, tem dia que é a Matriz Santa Rita, tem dia que é a São Zé do Havaí. Todo dia tem. Todo dia tem. Porque o cara que fica lá na frente onde eu trabalho lá, todo dia tem e tá com a quentinha lá. A gente chega de manhã pra trabalhar e tá a quentinha de comida dele lá, né? Bom, eu como um ateu de merda, sim, como vocês bem colocaram aí. Obrigado. Então, eu fiz isso, fiz parte de uma galera aí que servia comida e tal. E aí eu tive a ideia na época assim de procurar saber por que tem tanta gente na rua, por que não há um lugar aqui em Itaperuna. Isso também. Só Por quê? Que não há um lugar como assim? Um lugar para acolher à noite, na época de frio, por exemplo. Tá. Tipo, Só que aí eu descobri que muitos não querem um lugar desse. Eu não tô... Ele tem um motivo dele lá para não querer. Sim. Não tô... Só que aí foi passando o tempo, não é que eu deixei de fazer, não. Um dia se tiver que fazer, vou voltar a fazer, entendeu? Não desanimei por causa disso, sei que eles precisam comer. Mas aquilo ali me deu... Pô, que às vezes... Bate aquela coisa para assim... de se preocupar, né, cara? Você se preocupa com a parada e depois você vê ali que... Mas assim, o pensamento que eu tenho sobre isso, muito da cultura, alguns conhecimentos que a gente tem sobre esse tipo de coisa acontece bem de fora, às vezes, né? Tipo, centro comunitário, a gente vê, eu pelo menos, onde eu vi esse tipo de coisa em filme, né? Esse tipo de coisa. Já tinha bem? Também, ó. Mas não. Não tinha uma parada dessa? A tia do Homem-Aranha lá, ela ajudava uma galera. Desse novo. Aquele do Will Smith também tem. Qual? Que ele vende mala com o filho dele. Espera da felicidade, busca da felicidade. Tem. Então, ele vai num centro comunitário desse. O que acontece nesses centros comunitários pra lá? Ele vende mala pro filho dele. Não, ele vende mala com o filho dele. Ele vende malas? Ele não vende mala com o filho. Ele vende, na verdade não é mala, é tipo impressora, Isso, negócio. é um troço lá que nunca dá certo. O filme, no final, o filme todo ele se pega. ferrando. Aí no último ele consegue. É o mendigo que pega ainda, rouba o último dele lá. Aí, bom, enfim, centro comunitário. Aqui, é que nem você falou, o pessoal não quer ir pra dormir lá. Boneco, Cara, você correr pro ônibus, o moleque perde o bonequinho na rua. Ele lembrou do filme. Não, é sério, eu não gosto dessa parte não. Triste demais. Eu perdi meu Snoopy no ônibus quando era no Cara, eu não vou nem falar nada sobre bonecos do Ultraman, porque dói no peito. Continua aí. Mas, onde estava? Assim, esse negócio, eles não gostam de ir para esses lugares. Uma coisa que eu vejo, em vários filmes eu vi assim, centro comunitário, eles abrem, tem lá, tipo, o horário de jantar, né? O pessoal vai, come quem quer, e tem uns abrigos. Fica quem quer. E eles não obrigam ninguém a ficar. E pelo que eu percebo, teve um filme específico que eu vi sobre isso, que tinha essa parada,
que com o tempo as pessoas vão comer e não querem ficar, mas aí com o tempo vai vendo que, pô, dá pra dormir aqui, é mais seguro dormir aqui dentro do que lá fora, entendeu? Tipo o cara que é o menino que eu falei com você, que ele ficava com uma canela de moto do lado dele pra se defender, sei lá de que acontecesse com ele. Entendeu? E aí, o que houve com essa canela de moto? Assumiu, cara. Porque estava ameaçando trabalhadores. Então, Tá certo. então O não. cara roubou a arma do mendigo, cara. O cara ameaçou bater na gente. Fazer o É muito complexo. Essa questão da pessoa em situação de rua é muito complexo. Muito, muito, muito complexo. Mas, enfim, aí esse lugar que estão no centro, eu acho que se houvesse um que fosse nesses moldes, tipo assim, não é querer obrigar o cara, não, só pode se ficar aqui. Que nem. Não precisa ser assim. Pô, eu acho que é muito difícil, ainda mais Itaperuna política aqui. Não, eu nem digo que ainda mais É o Itaperuna, pequeno acho que ainda mais retratinho Brasil, da né, cara? política brasileira. Até que não. Você acha que pô, os caras não conseguem fazer um canil municipal, cara? Imagina um Mas deixa eu te falar uma coisa. pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. A questão, exemplo, você citou do canil. Não é tão simples assim. Por que o de pessoas é mais simples? Na Porque as pessoas vão por conta própria. Na verdade. O de pessoas em situação de rua já é uma coisa mais fácil de lidar também, entre muitas aspas, porque você já tem uma política nacional a respeito para lidar com pessoas em situação de rua. Agora, canil, e parênteses, tem uma decisão judicial que obriga o município a construir o canil, tá? Já existe, só que para você construir, não é simplesmente vou fazer um canil assim. Não é. Você tem que ter um lugar. Você tem que ter uma empresa para construir. Tem que ser padronizado. Você tem que ter padrão. Uhum. Você tem que ter um veterinário para dar conta. Você tem que ter um auxiliar, um isso ou um aquilo outro também para dar conta. Você tem que ter tudo. Então, não vai ser de da noite pro dia. São coisas que aos nossos olhos parecem fáceis, mas que não são. Só que tem que ser feitas. Por quê? Foi o que eu falei no início. A sociedade anda numa velocidade, a legislação na outra e a política na outra. Entendeu? Uhum. Então, eu tô te falando isso até porque foi uma coisa que eu consegui acompanhar de perto. Tem um processo aqui em Itaperuna, se eu não me engano, é o das construções na beira do Rio Muriaé. Uhum. Que ele roda desde 2008. Tipo que os quiosques? Não, das casas lá daquele... Tá. Desde 2008. Porque você tinha um plano diretor que permitia construção, aí você vem com uma lei federal que passa a proibir, e você vem com a decisão judicial que obriga você a tirar quem já estava lá. Bala de gato danado. E aí? Mas a lei é anterior. Mas é meio ambiente. Mas eu já estava aqui. Mas o que eu vou fazer? Mas daqui para frente você já não pode construir. E a galera que comprou nesse meio tempo começou e parou porque não tinha dinheiro. Que não sei o que agora também não pode. Ok, mas e daqui pra trás? Daqui pra trás entra aqui ou entra aqui, o que eu vou fazer? É assim. Quem dera se fosse tudo assim, ó, pum, num piscar de olhos. Quem dera, não é não. Tem muitos tons de cinza no meio disso tudo aí. O sistema foi feito pra não funcionar. Teve uma colega que perguntou assim, Milena, o que você faria se você fosse prefeita? Qual seria o seu primeiro ato? Eu falei, renúncia. Mano, eu entendi. Como que eu vou dar conta de uma cidade de 102 mil pessoas? Porque não é simplesmente sentar lá, assinar isso aqui, assinar isso. Não é não. Você tem que dar conta do seu secretário de gabinete que está aqui deliberando as coisas com você, como do dentista da UBS do São Mateus que está tirando um siso. Porque se ele fizer merda naquele siso, você também responde. Não é brincadeira. Uhum. Não é, que não sei o que tem gestão própria, que tem isso, que tem aquilo, mas você é responsável por aquilo, direto ou indiretamente. E outra coisa, e é um sistema que já vem falhando, não é de hoje, e na sua vez não é que ele vai ser melhor, não vai. Você vai ter que sambar conforme a música. Talvez você consiga que todo mundo dance, que é o ideal, que todo mundo tenha o melhor do estado, mas às vezes você não vai conseguir. Ou às vezes não vão deixar que você consiga. E é assim que é. E geralmente é o que acontece, né? Às vezes todo mundo dança, mas um dança mal, outro dança... Então você não tem esperança, politicamente. Tanto para Itaperuna, para o estado do Rio, para o Brasil. Você é uma niilista política. Cara, eu tenho esperança na consciência de classe. O baiano tinha. Por quê? Meu Deus. Porque assim, quando a pessoa tem noção do espaço que ela ocupa,
ela entende melhor o que ela pode fazer para ele melhorar, entendeu? Então essa é a minha esperança. Que a partir do momento que a sociedade se entender onde cada um está, ela vai começar a escolher melhor e a sociedade vai caminhar melhor. Você acha que é possível, então, que a consciência de classe seja pelo menos o início de uma mudança? Sabendo que o assalariado que trabalha na 6x1, ele está totalmente contra a diminuição da escala? Mas esse que é contra, ele está numa bolha. Exatamente. Mas essa bolha tem diminuído. O meu problema não é o assalariado. Você sabe qual que é o meu problema? O senhor de MEI. É o cara que tem um MEI e acha que é o Ike Batista. Esse eu tenho horror dele. Sim. O cara que ele ganha 10 mil e ele acha que ele tá ganhando 10 milhões. Meu irmão, você não tá ganhando... o que você tá ganhando é o troco do pão do cara que ganha 10 milhões. Porque ele acha que o empreendedorismo vai salvar o mundo. Ele é um idiota. O cara que vende a ideia de que o empreendedorismo vai salvar o mundo, ele é um idiota. Não vai. Nem todo mundo tem cabeça para ser empreendedor. Sim. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Tem gente que nasce para uma coisa, tem gente que nasce para... Não. Existe a galera, não é que nasceu, mas existe a galera que precisa passar um tempo, entre muitas aspas, na CLT. Entendeu? Para ali se educar, ou sair para um concurso público, ou sair para empreender, porque vai aprender ali. Mas essa ideia do empreendedorismo, do ser patrão de si mesmo, isso é uma mentira cabulosa. Que foi vendida... Você vê que ela tem uma mentalidade de fracasso, não é de ascensão. Os coaches, todos estão contra você agora. Não, mas... O Marçal diria o quê? Mas o Marçal diria falar. Ele não é doido que eu tampar esse celular na cabeça antes de começar a falar. Cadeirada, ele Ele gosta de cadeira. Aí assim, dele é mas cadeira. o pós-reforma trabalhista foi o avanço do empreendedorismo. Foi o avanço dos MEI quebrando. A galera ainda não entendeu que o problema não é o trabalhador. Não é o trabalhador. O problema é a carga tributária posta em cima dele. O problema é o regime de trabalho dele. Entendeu? O problema do empresário não é o gasto com o trabalhador, porque ele não está gastando o trabalhador, ele está investindo. Sim. É a máquina dele que está funcionando. O problema é quanto o Estado cobra por aquela máquina. Você não tem que virar para baixo, você tem que virar para cima. Só que nesse meio tempo, essa turma do meio tá sonegando imposto, por que ele vai virar para cima? Entendeu? Só que nesse meio tem a galera que fala, se você não vier, tem outro para vir no seu lugar. Aí o cara tem 2 meninos para criar. É isso, essa é a frase. O cara tem 2 meninos para criar, 1.500 salários, se você não quiser, tem outro para fazer. Rapaz, Meu filho tem que comer. Se eu te disser... Eu tenho que pagar pensão. Eu tenho que pagar pensão. Se eu não pagar pensão, eu vou preso. Eu vou aceitar. Por isso que a pessoa aceita. Ah, você é a favor da escala 6x1? Pergunta para um trabalhador, ele longe do patrão dele. É óbvio que ele vai ser a favor. O cara tem que viver, gente. A gente tá vivendo altos índices de licença por ansiedade. Eu tô falando porque eu tenho amigos que eles, mesmo longe do patrão, eles falam que é isso, vai quebrar o país, rapaz. Aí você sabe o que São quebra? seus amigos. Aí eu começo a lidar no deboche, entendeu? Que é um erro meu também. Porque... Sabe o que quebra o país? 40 mil de salário para um deputado. Sim. Pô, até que enfim. É isso que quebra o país. Sabe o que quebra o país? Cartão corporativo para político. E eu não tô falando por causa do Lula, por causa do Bolsonaro, tô falando por causa dos dois. Sim. É isso que quebra. São 1 milhão de auxílios de tudo. O cara não gasta com nada. Ele não precisa. Deputado precisa de microfone e um terninho. Ele não vai usar todo dia e lava de noite. Põe secar atrás da geladeira. Não interessa. É tem isso. que ser um 513 deputados. É isso que quebra o país. Isso é que quebra o país. Sabe o que quebra o país? Forças Armadas que não fazem nada. Não. Alto lá. De vira e mexe, eles estão capinando o lote aí e pintando Pouco. meio fio. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem tenente, você tem brigadeiro, você tem beijinho de coco, tudo fardado, tudo tenente. E o Rio de Janeiro enfrentando a desgraça da guerra contra as drogas aí. Por que essas pragas não estão no morro?
Ué, você acha que tinha que estar? Óbvio. Peraí, olha aí a contradição. Não é contradição. Deixa eu te falar uma coisa. Você está sustentando um militar em defesa do país. O país está em colapso por causa das drogas. Por que esses militares não estão contra as drogas? É isso aí. Porque talvez eles guardem as fronteiras por onde as drogas chegam. E fura a fronteira e o trem chega do mesmo jeito. Ó, só tô Mentira. supondo aqui, gente. Eu não sei se é isso que acontece. Entendeu? Você tem um brigadeiro José da Silva que não sei o que, 50 mil. Algum dia. Tomara. Eu tenho uma lista de PM pra vocês entrevistarem. De PMs? Tenho. Ah, PM. Uns mil. Vou te mandar depois. Olha aí. Só que assim, você tá lá, o brigadeiro, 40, 50 mil sentado. Como diz a música, o general não sei o que, atrás da mesa com o cu na mão. Aquilo ali. Ah, sim. O soldadinho com 5 mil, 14 tiros. Enterra com decorado, convoca mais um e assim vai e os caras estão lá. É um absurdo você ter todo um aparato. Ah, mas é a defesa nacional. A nação tá sofrendo com tráfico. No morro tem nação. Não, sim. Entendeu? Mas aí você acha que o exército, lá em cima, ele vai oprimir mais até que a polícia, cara. A população, que talvez não esteja envolvida. A opressão Eles já não- existe. Eu sei que existe, mas eu não sei se eu tô fazendo ser Entendi. claro. Ah. Entendeu? Porque o exército é arma na mão mesmo e pronto, cara. A polícia tá com a arma na mão e os traficantes também. E tá, mas Você aí só o vai trocar a cor do uniforme de quem tá na rua. Tá, Na mas verdade, aí- você vai botar uma galera mais preparada. Exato. E outra coisa... pra é trocar tiro? E outra coisa... Pra trocar tiro? A troca de situação, tiro, ela já existe. Sim. Eu tô falando no intuito de, pelo menos, diminuir o tráfico e acabar, eu tô sonhando. Mas no intuito de diminuir o impacto do tráfico na sociedade. Entendi. Eu não sei se eu sou. Mas tô presta entendendo a sua atenção, opinião, mas não mas sei eu se eu sou falo muito a no favor. sentido que de vocês estão- ociosidade. Os caras estão ganhando pra ficar à toa. Não, Enquanto verdade. os PMs estaduais estão ganhando pouco pra morrer na rua. Sim. Entendeu? É isso que eu tô falando. Não faz sentido nenhum você ter lá o Ministério da Defesa, Marinha, Exército, Aeronáutica ociosos, enquanto o morro tá tomado de tráfico, de milícia, do escambau. Você tem uma Ágata morrendo na Kombi no colo da mãe, você tem um João Pedro morrendo dentro de casa, você tem um sargento tal morrendo sem nem saber porque morreu, você tem um outro sargento que carrega o cara no braço para levar pro hospital, depois ele volta chorando porque o cara morreu também, e tá tudo errado, e os caras estão parados. Esse é meu questionamento. É prejuízo. É prejuízo. Os caras... Ai, não, que o Brasil a gente tem que trabalhar na defesa. E tá trabalhando errado. Porque a fronteira, os trem continuam entrando no país. A gente tá pagando um monte desses caras que são já condecorados, alta Sim, patente. é isso que eu tô Aí, falando. imagina uma situação Você não que tem estoura mesmo retorno. uma guerra mesmo, é um monte de cabeçudo que não vai pegar em arma, não vai fazer nada. E os caras, quem tá trocando tiro, que tá entrando, ficando na ponta da faca toda vez, é policial, é PM que tá se fudendo todo dia. Entendeu? Porque presta atenção, Acho que hoje, não, vai falar, que merda. hoje eu enxergo a segurança pública, não digo a polícia militar em si, a segurança pública, tirando Marinha, Exército e Aeronáutica, eu enxergo hoje como um João Bobo. Porque o cara tem que subir o morro para acabar com o tráfico. Ele desce, depois ele sobe e toma 3 tiros. Não pegou de raspão, não sei, não interessa. Desce, entrega, a coisa continua chegando, ele continua subindo, a coisa continua chegando, ele sobe, às vezes sobe 6, desce 4, às vezes não sei o quê. Isso quando o João Bobo também, que ganha 6 mil para subir o morro, fala assim, quer saber? Aqui eu vou receber mais 6 para não fazer nada. Então eles... Eu subo com a galera daqui do bem, chega lá... Então é o seguinte, ó, eu vou subir, vou dizer que peguei, vou descer, não quero tiro, não quero problema, meu pix. O cara acaba se... Não tô falando que corrupção muitas vezes é escolha, mas muitas vezes é condicionamento. Você tá entendendo? A gente é fruto do meio que a gente vive. Com certeza. Você quer ver uma coisa? Conhece Niterói? Já foi? Matsumoto. Conhece Niterói? Na época que eu morava em Itaboraí, eu ia muito a Niterói. A fazer trabalho, qualquer coisa assim. Aí, numa ocasião, era período de Natal, fica um inferno. Cheio de shopping e tal, muita gente na rua. E assim, no lugar onde eu estava, nessa ocasião,
perto do campo de São Bento. Quem ouviu vai saber conhecer. Só vi no filme do Paulo Gustavo. Realmente passou ali. É muita gente nesse período. Muita gente mesmo. Muita gente. Assim, você tem ideia, é um formigueiro. E tem tinha, né, na ocasião, aquelas guaritinhas com 2 policiais. Uhum. Parecia um banheiro químico. Era o tamanho de banheiro químico com 2 policiais dentro. E 2 polícias. Cada um em uma... Eram 4, né? Cada um uma ponta. E o campo São Bento é grandão. Aí, o que acontece? Eu tava... Eu tinha ido ao banco pro trabalho e parei pra comer um lanche na lanchonete. Veio uns 6 moleques com um negócio de engraxate na mão e me coagiram ali dentro da lanchonete. O cara da lanchonete não se meteu, porque ele não é bobo, ele trabalha ali. Ele já sabe? Não, ele é dali, ele vai ter que estar ali no dia seguinte. Eu não ia, então ele vai se meter? Não vai. A molecada do morro em volta. Aí me roubaram o dinheiro, meu dinheiro que eu ia pro banco, pro serviço, e o meu dinheiro também. Aí nisso que eles foram embora, o cara da lanchonete falou assim: aí, vai atrás, mané. Eu falei: você é doido, rapaz? Eu vou fazer o que não? Vai atrás, tem um negócio de polícia ali. Eu era novinho, cara, eu tinha 15 anos de idade, eu fui. Só vou tapa na cara. Aí eu fui. Tipo assim, os caras lá na frente ouvindo daqui, olhando eles estavam indo. Aí passou na frente da tal da guaritinha, do banheiro químico da polícia, assim. Aí eu cheguei lá, pô, os caras ali, não sei o que, não sei o que. Sabe, ofegando, quase chorando, não sei o que. Aí o cara: não, peraí, vamos lá. Aí, lembro direitinho, cara, de frente a uma de Santini. Eles chegaram lá, pararam os moleques. Você roubou o dinheiro do garoto aqui. Foi dando aquela vulcada de gente, foi parando, abrindo aquela roda em volta. É isso aí, justiça. Não, você roubou o dinheiro do garoto aqui. Não, roubei não, roubou assim, roubei assim. Não, devolve o dinheiro do garoto aqui. Aí foi, me deu um bocado de dinheiro assim. Eu falei: não é só isso aqui não, tem mais. Não, devolve o dinheiro do garoto aí. Foi, me deu o dinheiro todo assim. O dinheiro todinho que eu tava. Aí eu pensando: justiça, isso aí existe. Só você saber quem procurar. Meu irmão, aí o policial lançou a máxima: o problema de vocês é que vocês querem toda hora, não é todo mundo, não é toda hora. Aí vocês me fodem, porra. Caralho. Aí naquela hora assim, eu fiz assim. Aí eu falei: caraca, velho. Aí quando acabou a situação assim, eles me chamaram lá pra Guaritim. Falei assim: tu vai ficar aqui 15 minutos, não sai daqui. E eu não entendi. Fiquei. Você só obedece. Aí depois que eu fui embora e tal, conversei isso com parentes e tal, eu falei assim: mano, o cara te segurou lá porque, assim, você viu prender alguém? Eu falei: não. Você sai dali pra quê? Eles iam te roubar, te dar 3 tapas na cara e passar de mão na bunda, aí que eu aprendi essa frase. E isso aí. Então, por que eu falei essa história toda? Dentro daquilo que você falou. O cara tá ali. Ele tem que ficar ali todo dia. Enxugando o gelo. O dia todo, com aquele mar de gente. Lidando com aquela galera que mora ali, em volta dele. É eu e mais um cara que tá ali todo dia. O que eu vou fazer? Muitas vezes enxugando gelo. Ou eu colaboro aqui um pouquinho pra eu não tomar uns tapas na cara também. E foi o que eu entendi aquele dia. Eu falei: mano, aí eu falei assim: justiça porcaria nenhuma. Aí eu passei a fazer o quê? É uma dessas que, às vezes, eu acredito que a descriminalização, principalmente da maconha, diminuiria o impacto da violência. Assim, elucubre. Hã? Elucubre, vai, fala pra mim. Não, porque assim... Porque o fato de estar proibido não quer dizer que não vai ter uso. Sim. E a proibição, ela requer da polícia um caráter ostensivo para prevenção do uso. Sim. Que não está adiantando nada. Não. Então... Mas aí... E fora que existem outras drogas muito mais danosas à nossa disposição. Então vamos parar de fingir que o problema é porque é droga, porque não é. É isso que eu acho. Vamos parar de fingir. Ai, que não sei o que é maconha, diz o cara que tá tomando cerveja. Eu nem tô entrando no método de se deva ou não liberar ou qualquer coisa assim. Eu só acho que assim, é porque o cara quer... Não é porque, cara, violência é violência porque o cara quer dinheiro. E eu acho que essa é a grande questão. Porque tem droga, o cara quer comprar droga. O cara que quer comprar droga, ele vai arrumar qualquer outra coisa pra arrumar a droga dele. Ele vai trocar o telefone dele, ele vai fazer qualquer merda. Não necessariamente. Agora, a violência, aí eu vou voltar ao meu exemplo. O que aconteceu comigo, aconteceu com o cara que queria dinheiro. Sim. Cara, ele morava onde vendia droga. Ele não queria meu dinheiro pra ele comprar droga pra ele. Entendeu? Ele queria dinheiro porque ele queria dinheiro. Era época de Natal, ele queria comprar alguma coisa, sei lá pra quê. Queria fazer a compra dele, coitado.
Então, Comida. eu só quero tomar uma cervejinha. Então, Eu odeio essa fala, cara, porque infelizmente é assim. Eu não. Eles ficam me zoando falando que eu sou de direita e eu, na verdade, eu não sou. Olha lá. Não, mas não tem nada a ver. A frase foi infeliz mesmo. Fala a frase ridículo. toda, eu nem lembro, porque eu testo as coisas, eu bloqueio da minha cabeça. Usar de violência quando algum cara vai roubar um assalta, porque ele só tá ali assaltando porque ele quer tomar comprar uma cervejinha dele. Ah, lembrei Ele do rouba o celular contexto. porque ele quer comprar a cervejinha dele. Só que assim, isso daí é uma frase ridícula, e não preciso nem explicar porquê, mas assim, todo mundo que já foi assaltado de qualquer nível de assalto que sofreu, velho, não. Quer tomar a cerveja dele? Por que eu tenho que trabalhar e ele não vai trabalhar? Pra Sim, é uma crítica que faz sentido, é uma Não, crítica porra, lógica. Não faz sentido você querer tirar o do outro. Não, de maneira alguma. Eu não quero também que ninguém leve tapa na cara por causa de nada, não é isso que eu tô dizendo, mas se chegou ao ponto de... Você não quer que ele leve tapa na cara, mas você quer o exército botando um fuzil na cara dele. Mano, botando Mas fuzil uma na cara de quem tá coisa- botando fuzil na minha cara ou dos outros? Não, eu só tô falando. Ué, eu não quero que a população que não é envolvida com bandidagem, não é envolvida, que eu digo não participa, tá? Não, só uma pergunta, cara. Cara, ué. Agora Ele é assim, né? Ele tem essa... Ele essa... é assim, Você não ele pode gosta. jogar War, cara. Você jogar War vai... Ele é assim. Aí... Mas eu não... A população ou a galera que vive ali no alto do morro, na favela e tal, e infelizmente tá ali e nesse À tipo mercê. À mercê, exatamente. Eu não quero que esse pessoal seja zoado com esse tipo de coisa. Mas... e esse outro pessoal que realmente tá zoando o plantão dos outros? Sim. Como o caso que eu já contei pra você também, que a gente trabalhando, os caras, bandidagem, botou a gente sentado na quadra debaixo do sol quente, enquanto eles estavam lá. Por que eu falo zoar? Porque o cara que tá vendo o outro o dia inteiro sentado debaixo do sol, sem roupa, porque foi isso que eles fizeram com a gente. Depois de conto o contexto. Eles estavam no bar, na sombra, tomando cerveja e comendo camarão. E fazendo pra gente assim, não, tripudiando da gente. Então, assim, não é porque ele tá se defendendo de nada, é porque ele... E pra você ver como é que a nossa sociedade ela é tão complexa, no mundo paralelo, eu lembro na pandemia de uma ordem que veio, eu não sei qual facção que foi, listou um monte de morro lá no Rio, avisando o seguinte: se vocês não vão cumprir a lei dos homens, vocês vão cumprir a nossa. Quem for pego fora de casa, quem for pego sem máscara, dando de maluco, vai ter que se entender com a gente. Tinha essa parada. Proibiu resenha, vai na venda, compra o pão e vai embora. Eram as coisas que estavam escritas assim no recado, só que teve um que não levou muita fé o recado. Aí depois apareceu, na época do Facebook, apareceu uma foto das costas dele, toda lenhada de fio. Botou assim: esse aqui descumpriu o isolamento. Vocês vão querer? Assim. Você vê o universo paralelo. E quando começou a vacina, lembro que desceram 2 motos para a porta da UBS mais próxima da... Não lembro qual favela que foi. Um dos motoboys falou assim: cara, o chefe mandou você subir para dar vacina lá em cima. Tipo assim, o chefe do morro pediu que 2 enfermeiras... Aí as enfermeiras subiram. Pediu? Não, mas tipo assim, pediu e tal, aí foram entrevistar elas. Elas, não, a gente foi muito bem tratada. Tipo assim, no mundo paralelo, um chefe do morro pediu para que a mulher fosse lá vacinar os caras, porque o Estado não vai lá. Tipo assim, o chefe... Você tem noção do que é um criminoso ter mais senso social? Do que muita gente, muitos governantes, inclusive. A gente vive num troço... Mas o Estado também talvez não vá lá pelo medo. Mas essa Não, é você verdade. entendeu. Mas é verdade. Que, cara? O Estado não vai lá pelo medo? Não, pra que você acha? Não, peraí, as enfermeiras foram vacinar quem? Foram vacinar a população lá em cima. Não, foram vacinar os bandidos também, pô. Lógico. Sim, mas a questão é o seguinte: se eles vacinados também pra gente na época era bom, independente dele ser bandido, por conta do contágio, por conta do... Não levando em consideração a vida da pessoa, levando em consideração a Inclui o fato dele ser bandido. É mais gente Mas o vacinada. secretário de saúde, por exemplo, ele não vai mandar os agentes dele subirem porque ele tem medo dos caras tomar tapa na cara, ele tem medo dos caras apanhar lá em cima ou até morrer, cara. Mas aí se chama omissão.
Eu também acho que tá errado, mas você entende que pode Não, acontecer? eu entendi. E ele pode até dar ordem e os caras fingirem que vão. É igual o combate à dengue aqui, os caras fingem que vão nas casas e não passa direto. Aqui eu não eu sei porque eu já trabalhei. E já fiz isso também. Olha eu aí. era um merda. Por isso que o estado é assim. É isso aí. Tá Mas vendo? eu não sei como Sangue é que... suco. Eu não sei como é que é aqui, cara. Lá pro Rio, lá pra baixo, tem... Você Tô brincando, vai... gente. Eu não era assim não, tá? Você vai em comunidade, tal, esses lugares mais de risco, e muitos dos lugares existe a regra escrita, não suba. Entendeu? Você não é daqui, não sobe. Não, eu acho que aqui a única regra assim, que eu já vi mesmo foi de usar vermelho. Num determinado Não, isso bairro. já rolou pra lá também, mas... Em um determinado bairro você não pode entrar de vermelho, mas fora isso... Não. Aqui? Eu trabalhei na Só Ampla. ensanguentado. Eu trabalhei na Ampla. Para eu fazer serviços que era para melhorar as coisas para quem vivia lá, a gente não podia subir. São Eles acham que é poderes... perdoe também. Não, eles acham que a gente vai Aham. tirar gato, eles acham... E na época que eu trabalhava aqui, a gente ia tirar os gatos, e não era nada disso, era para fazer alguma coisa lá, o tipo de serviço que tava mudando um monte de coisa e tinha que fazer, enfim, o serviço que tivesse que fazer. Mas não podia subir. Então, assim, isso acontece também com o pessoal de saúde, com vários outros tipos de serviço. A nossa sociedade, eu acho o Brasil um país lindo. A gente é um povo bonito, a gente é um povo acolhedor, a gente é um povo zoeiro, o povo ruim. O tal do brasileiro pra zoar é uma praga. Ó. O povo é unido, Olha a internet pra você ver. mas em contrapartida a gente é muito desorganizado. A gente é muito, muito desorganizado. E às vezes a desorganização é por conveniência também. Isso atrapalha muito. Porque se a gente fosse um pouquinho mais unido, a gente não tinha escala 6x1. Não tinha. Se a gente fosse um pouquinho mais unido, o nosso congresso era mais diverso. Muito, muito mais diverso. Muito mais a nossa cara. Teria muito mais? Representatividade. Então tá bom. Ele gosta, Ele costurou gosta, até aqui, você vê. ele gosta. E ao meu ver seria muito, muito melhor. Muito. Mas talvez não. Eu tenho fé que as coisas vão, às vezes em passos curtos. Mas o fato de você ter uma Erika Hilton lá já ajuda muito. Foi, né? Eu sou muito fã. Sou muito fã. As pessoas querem ela presidente. Eu acho que a gente não chega a isso, não. Mas o fato Sabe dela que estar eu lá acho já legal, ajuda. cara, mas eu acho que ele é porque dá pra ver que é um cara que, apesar de esclarecido de certa forma, ele é aquilo, cara, é produtor, né? Ah, já falei, João Willis não vai. Não, adianta. ele é produtor rural, ele tem toda aquela coisa do agro, né, tá implantado nele, mas ele é um cara que parece que tinha boa intenção quando chegou. Aquele... É Miltinho, alguma coisa assim? Aí depois o Nicolas foi lá e agarrou com ele lá. Acho que eu sei um que ele deu um depoimento bem puto. Ele reclamando de alguma coisa. E ele, porra, ele não tem essa de esquerda e direita Mas, não. mas aí tá que errado, tá. ele fala. Ele falava as coisas que, se você for botar na ponta do lápis, são ideais de esquerda. Só que a Exatamente. partir do Quando momento ele que você descobre- intitula... Não, se ele Você- descobre que é de Nossa. esquerda, ele fica putaço. Sim. Porque botaram na cabeça dele que não, pô. Se é de E esquerda... esquerda é aborto, esquerda vai destruir droga, sua família. e- Esquerda aham. vai uma mulher lá, quando seu filho fizer 6 anos, vai cortar o brusinho dele se ele quiser. o banheiro... porque... Banheiro unissex. Isso. Gente, é cada absurdo que a gente escuta. Entendeu? Aí, tipo, você vê que o cara, ele tinha uma certa honestidade no que ele fala, mas tem uns caras de direita, assim, que eu sinto. Assim, Eu não sei se é isso que esse camarada aí, talvez seja isso que aborrecesse esqueci ele. o nome dele. Se de repente eram os pensamentos que falavam que era de esquerda o pensamento dele e tal. Mas ele era declaradamente de direita ou de esquerda? Pô, ele tem um sotaque muito forte, ele parece um mineirão mesmo, assim. Ele Não é sei de se Minas, ele é de Minas. Eu sei quem é. Eu tô tentando lembrar o nome. Mas ele era de Jair. esquerda Não, ou ele direita? foi O que que ele eleito, era? se eu não me engano, pelo... Primeiro ele pegou o vereador na cidade dele lá, depois Isso. já veio como deputado federal e tá lá dentro. Se eu não me cara. engano, ele é do... Sim, mas ele é de direita ou de esquerda? Não, é de Eu direita, acho que ele é decidiu do- que eu fiz de direita agora. Acho que ele é do PL. Não, PL não, mas tem um outro PSD, algum partido assim de centro, mais centro-direita, entendeu? E ele foi eleito, mas você vê que ele tem um senso social muito bom, mas senso social, geralmente você vê as coisas viradas para a esquerda, mas se você falar que você é petista, comunista, feminista, Satanista. abortista e o escambau, você não, de jeito nenhum, se você falar, lá, petista.
Tem gente que tem certeza que eu sou petista. Eu olho e falo, gente... Na cara, né? Não! Eu sou filiada no PSD, cara. É social-democrata? Social-democrata. Sou filiada no PSD. O meu partido... Dinamarca. O meu partido é centro-direita. Tá? Que eu sou um pouquinho virado pra esquerda. Mas o meu partido é centro-direita. Cara, eu acho, assim, agora vai ter nego vai tacar pedra, mas eu acho que, na verdade, real mesmo, todo mundo tinha que ser assim, não era pra ser muito pro lado de lá, nem muito pro lado de cá, entendeu? Primeira coisa, não tem saber... necessidade de ter isso tudo de partido. Primeira coisa, eu sou a favor de 8 no máximo. 8 ainda foi muito. 8, estourando 8. Tem porque você ter essa mundo de partido. Não tem. A gente tá chegando na reta final aqui. Poxa. Desculpa. Sei que a fofoca ia render. Mas... Sei que você falou essa coisa de partido. Você concorda com o Monark que Caralho. o nazismo tem todo o direito assim, de formar um partido quando ele quiser? Cara, ou você entendeu o que ele quis dizer? Tipo assim, você entendeu de outra forma o que ele quis dizer? Você acha que ele foi crucificado pra caramba? eu entendi o que ele quis dizer. E ali ele atestou que ele é muito burro. Sim. Entendeu? Por insistir. E por insistir, porque assim, por mais que ele defenda que a ideologia nazista deveria ter um partido, a nossa história não cabe defender que aquilo deveria voltar. Sim. É a mesma coisa que a pessoa dizer o seguinte, eu sou a favor da escravidão. Partido do irmão do Quilombo. Partido escravocrata. Pelo amor de Deus. Partido Capitão do Mato. PCM, bora formar. O Holiday. Pelo amor de... Pelo amor de Deus. Tem certas coisas que, por mais que tenha um contexto, não tem defesa. Tipo, o que ele falou tem contexto, mas não tem defesa num país democrático. Só aí já contradiz com a história. Então ele é burro. Ele só provou que ele é burro. Sim. Não faz falou sentido. merda e não teve, assim... Não faz. Não, vou defender entendeu? o que eu falei. Então. Eu também já falei muita merda, eu já acreditei em muita merda, mas aí a vida ensina. A vida ensina. Você entrar no serviço público ensina, você passar por uma determinada situação ensina, você olhar para o lado ensina. Eu achava Bolsa Família um absurdo. Você vai pagar salário pro povo ficar em casa. Até você ver que não é nada aquilo. Que é um absurdo. Que aquilo ainda é pouco, que aquela transferência de renda, ela tá pouco fiscalizada, ela tinha que ser mais fiscalizada, ela tinha que ser mais efetiva, ela tinha que ser mais instrutiva. O Bolsa Família tinha que ter junto um programa educacional. Sim. O Bolsa Família, atrelado ao Ministério da Saúde, tinha que ter um planejamento familiar mais eficaz. Não é você, por exemplo, deliberar a lei agora que permite laqueadura em tais casos. Não. Você tem que pegar essa lei e virar para aquela mãe e falar o seguinte, é isso aqui. Um estudo social daquela família. Você já tem 6, você não tem condição de ter mais. Você não tem condição de ter mais. Você mas não não tem condição de ter os 6 que você tem. Né? Por que você não tem condição de ter mais? Porque você não pode tornar o Bolsa Família a renda principal da tua casa. Você não pode viver do assistencialismo. Porque hoje muita gente vive do assistencialismo. Foi ensinada a viver do assistencialismo, porque o assistencialismo gera voto. Entendeu? A política assistencialista gera voto do mesmo jeito que a política liberalista gera voto. O velho da van, por exemplo. O cara tinha uma dívida de 125 milhões com o INSS. O INSS, o caos que estava, ele tinha uma dívida de 125 milhões. Ele reparcelou. Você acha que ele vai apoiar quem? Quem contribuiu para que ele reparcelasse a dívida dele. Mas aí, dias depois, ele compra um jatinho. Você tá entendendo? Sim. Então, o Estado em si, ele tem que ser o ponto de partida e o ponto de encontro. Você tem essa política assistencialista porque é um direito seu. Mas você tem... Aqui vai ser o seu ponto de partida. A gente vai se encontrar na aposentadoria. Ou nesse meio tempo a gente vai se encontrar quando você sofrer um acidente e você tiver que ter um benefício previdenciário. Mas eu não posso te levar. Você tem que ir. Sim. Entendeu? O curso pro seu menino tá aqui. Seja o de informática, o técnico, o escambau, o Cefet, o IFE tá aqui. Ele vai para cá. Daqui ele vai para frente. Essa que tinha que ser a função do Estado. Mas hoje, infelizmente, por
por questões políticas, às vezes, as pessoas se tornam reféns. E é isso aí. Show, menina. Quer mandar um abraço pra alguém? Um tchauzinho pro pessoal de casa? A sua casa lá, eu sei que você tem uma irmã que te apoia muito na internet. Beijo, mãe. Tudo que você Beijo, posta Vitória. lá, Raulison, publicamente, obrigada por tudo. Galera, vamos levar a vida da melhor forma. O mundo tá acabando. Quê? Tá acabando. Como assim? Mano, 45 graus, calor. Aí quando chove, desaba o mundo. Jesus tá voltando. Ela quis dizer Pra quem que o mundo acredita, está sim. acabando Cientificamente. cientificamente. Entendi. Ou religiosamente também. E É. vai depender da tua crença. Tá. Peraí, vou fazer uma conta aqui. Ela vem. Tá bem. Ano 33. Morreu? Vocês estão esperando o quê? Vai fazer uns 2 Caraca, mil anos, você né, cara? levou isso. Não, tudo bem. Continua esperando. Depende da crença, cara. Foi mal. Depende da crença. Se for reencarnação, não vai Eu acabar falo agora. zoando assim, mas eu não sou de... Eu brinco aqui porque o Vitor ele fica de... preconceito comigo aqui. Todo convidado que chega aqui... Ele é que ateofóbico. Não, Não, acho que só não. com ele. Só comigo. Robertofóbico. Robertofóbico. Olha só. Ele tipo assim, Meu mano... Deus. Todo mundo chega aqui e me ataca dessa forma. Então agora eu começo calúnia. Você tá atacando uma minoria. cara. Olha só, é porque quando Você é existe... heterofóbico. Hã? Heterofóbico você. Sou? É, Racismo coitado. reverso. Ele é hétero, ele é branco, ele é cis, ele é ateu não e você sou tá tão atacando ele. Eu também não acho que você seja. Não, branco é o cabelo. Eu também tenho, eu não posso. É porque eu tô com pouca barba, senão você ia ver. Eu sou um povo originário. É isso aí, cara. É porque Originário. amigos que somos nós sacaneamos o outro. Então, quando existe a possibilidade, ele me A gente dá não uma pode sacaneada perder. com esse ponto aí da questão de religião. E sempre que eu tenho a possibilidade de chamá-lo de ateuzinho de merda, eu chamo. Então ficamos Poxa, nessa. cara, aceita Jesus, ele é tão legal. Não, fã clube é um saco, mas assim? Jesus Caraca, é maneiro. eu vi isso. Jesus é maneirão. Não, tudo que eu vejo sobre ele, com certeza devia ter sido um cara sensacional. Vocês estão reproduzindo um meme, não é possível. Eu Não, vi essa mas conversa. não, mas sério, Jesus é muito legal. Sim, O pô. problema não é Jesus, A o problema é reli- a fã-clube. reli- Se aquilo tudo que tá escrito sobre ele, assim, lógico que nem tudo é verdade, pô, né? Vamos conversar sério. Mas os ensinamentos, o sermão da montanha é sensacional. Não, mas essa questão de ser verdade ou não é uma questão de crença. É fé. É fé. Tá, pô, eu acho maneiro. Eu- Eu respeito a fé. Não curto muito religiões, mas a fé eu acho maneiro. Cara, religião também, apesar de eu ser católica, eu fiquei um pouco apreensiva, mas eu tive uma experiência muito marcante, assim, em relação a uma figura da Igreja Católica. Caraca, mano. Ah, vai começar. Há uma figura da Igreja Católica que é Nossa Senhora Aparecida. É rapidinho, então eu falo. Eu consegui ouvir a musculatura dele. Que eu nem olhei pra ele. Eu falei, caraca. Ai, meu Deus. Teve um dia que meu pai, antes de falecer, ele ficou 50 dias internado na UTI Do hospital. do hospital. Ele teve uma VE em casa e depois ele teve mais 2. Então, 5 ao todo, mas no período de 50 dias ele teve 3. E aí teve um dia que eu fui visitar e tal, o negócio não tava muito bom. Não tava mesmo. E aí, aquela apreensão, o telefone toca, eu tinha vontade de tampar na parede, porque eu não sabia o que tava por vir. Tipo assim, você espera melhor, mas você sabe que o pior pode acontecer, e o telefone toca, você já pensa, ligou, morreu. Aí você não quer atender. Você não quer atender. E aí, um dia, eu tava dormindo, acho que foi o dia que ele entubou, eu tava muito agitada, eu tinha a sensação de que eu estava entubada. Então, eu acordei batendo nervosa, aí eu olhei pro teto e falei, não, eu tô em casa. E aí veio aquela coisa na minha cabeça. Meu pai tá internado, tá na UTI, tá entubado, não tá bem. O que eu vou fazer? E eu olhava pro lado e, tipo assim, eu tenho conta pra pagar, eu tenho que trabalhar, eu não sei o que eu vou fazer. Se ele vier pra casa, quanto de fralda eu vou gastar? Porque o estado dele não tinha o que fazer, pra ele a morte foi o descanso. Mas eu vinha pra casa pensando, meu Deus, Parte essencial dele. ele tá com traca, o que eu vou arrumar? Eu vou ter que aprender a fazer, vou ter que medir pressão. E a cabeça não para. E aquilo eu comecei a chorar de nervoso. E você faz conta de... Ao mesmo tempo que eu chorava de nervoso, eu chorava de preocupação, de medo, fazendo conta de fralda. Rezei um Pai Nosso, rezei uma Ave Maria. E aí teve uma hora que eu falei assim, Nossa Senhora, eu tô com frio. E é frio de medo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai vir. Me empresta o seu manto pra eu dormir. E aí, eu lembro que eu virei pro lado
deitei e eu tive um sono tão calmo. Você pediu a Nossa Senhora? Nossa Senhora. Eu tive Nossa, um não, sono... né? De você. Minha. Vocês católicos. Minha. Tá aqui, é minha. E eu tive um sono tão tranquilo, tão sereno. E eu acordei renovada. Eu fui trabalhar e foi uma coisa que eu senti que, tipo assim, eu te atendi, sabe aquela coisa? Sim. E eu dormi e não tava frio na época, tava um calor do cão, mas sabe aquele tremor de nervoso e aquele arrepio e eu preciso do seu manto para eu dormir. Só falei isso. E eu não sou de frequentar a igreja, não sou de frequentar a missa. Já teve vez de eu ir na missa, o padre falar umas coisas que eu não gostei, eu levantar e eu ir embora. Porque eu falei, pelo amor de Deus, Jesus não faria isso. Sai, tchau. Eu saí, não vou, entendeu? Se eu for na igreja, eu vou sozinha, eu vou no horário que tem algumas pessoas rezando aleatoriamente. Eu vou, rezo, eu falo, Deus, na moral, tá complicado. Isso aqui tá difícil. O meu modo de rezar é assim. Tá foda. Aí eu olho e falo, desculpa, tô dentro da igreja. Tá complicado, isso aqui é assim, fulano tá me perturbando, eu vou socar. Então, por favor, senhor, me ajuda aí. E eu falei isso, deitei, dormi, acordei, assim, melhor. E ali ele ficou mais uns dias internado, mas teve o dia que ele deu o último AVC e ele não aguentou. E foi muito simbólico porque ele morreu no domingo, que era o dia que ele mais gostava, que era o dia dele ir pra igreja. E foi um dia, foi um entardecer lindo, lindo. Ele chegando para ser velado, e não estava quente, mas estava ensolarado, entardecer bonito. E ali eu falei, e ali eu olhei e eu pensei assim, cara, Deus está em tudo, até na perda. Então ali eu tive certeza que a fé independe do que, independe de quem, independe do lugar que você vai. É você e o que você acredita. Você pode falar assim, eu não acredito em Deus, mas em alguma coisa você acredita. Alguma coisa te motiva. Eu tenho fé num mundo melhor. Você tem fé no mundo, então é aquilo que vai te mover, é aquilo que vai te fazer crescer. E eu acho que é essa fé que a gente tem que celebrar, entendeu? É essa fé que vale. Não converti ele, mas... Não, pô. Foi bem legal o que você falou. Você tá até emocionado. Ele acredita na ciência, então ele diria santa ciência, qualquer coisa assim. Minha Nossa Senhora da Vacina. Talvez, Pode ser. Minha Nossa Senhora da Vacina. Nossa, peguei pesado. Você ia falar do De Volta para o Futuro? Great Scott. Então é isso, cara. Eu ia te fazer uma pergunta lá sobre seu pai, mas você já... Falou. Não, você já tocou no assunto. Até porque, tipo assim, eu percebi na sua rede social, no seu Instagram lá, que no seu post sobre... que acho que você tá se despedindo dele ali, tem uma foto de vocês dois, que você faz tomara que a gente se encontre numa próxima vez e que a gente esteja... Melhor. Melhor, com outros assim, que vocês não se davam bem, alguma coisa assim. Não, na verdade, eu e meu pai era fogo e gasolina. Apesar da gente ser a gente era muito parecido. Então dava choque, entendeu? Assim. Tinha muitos comportamentos dele que eu não gostava. Só que quando ele adoeceu, eu entendi o porquê de muita coisa. Entendeu? Porque o meu avô também não era um bom pai. Meu avô não era fácil. Ele só replicou. Ele só replicou. Só que enquanto você não entende, você se culpa e você quer brigar, porque você quer botar pra fora, você quer extravasar, você quer... Eu vou te esganar. Depois que você entende, é que você vê que, às vezes não era a pessoa. Era um reflexo de tudo que ela viveu. Pessoal, não era pessoal. Era ele não sabendo lidar, às vezes, nem com ele mesmo. Sim. Meu pai tinha uma questão com comida absurda. Ele tinha um certo controle. Não é que, tipo assim, você chegar lá em casa, não é que você não vai comer. Mas ele ficava assim, será que vai faltar para as meninas? Entendeu? Não, tipo assim, eu vou ter que comprar mais quanto? Mas porque na época dele eram 11 irmãos, 10 irmãos, sei lá, era um frango, o meu avô com peito e os filhos com o resto. Entendeu? Vocês se viam primeiro, né? Sim, por quê? Onda, Qualquer coisinha ele brigava, ele batia. Meu pai, apesar de brigar muito com a gente, ele não gostava de briga. Entendeu? Ele tinha uma coisa com um remédio, uma mania. Já teve época, jogo do Flamengo, meu pai tomava remédio de pressão antes do jogo. Tomava 12 gotas de pirona antes do jogo.
Porque se ele passasse mal, eu já estava medicado. Entendeu? Umas coisas que ele veio replicando, que ele veio trazendo. Antes do jogo do Flamengo, ainda bem que Sim. ele era vascaíno, né? Aí, E aí... Quem? Falei assim, ainda bem que ele era vascaíno, né? Gustavo? E, por exemplo, só que aí também ele desenvolveu uma demência. Ah, sim. Lá para 2000 ele começou a ter comportamentos que eu falava, não é possível. Não é possível. Mas também não aceitava que levava o médico, tudo ele tinha que resolver sozinho. Aí eu levei ele no médico, o médico pediu uma ressonância e a ressonância apontou. Aí eu comecei a entender que muitas manias para trás não eram dele, eram da demência. Então aí eu comecei a relevar tudo. Falei, tá bom, vai. Tá, você quer fazer, faz. Teve agora, antes dele morrer, a gente fez o exame, foi uma coisa de 7 meses para ele falecer. Ele, não deu tempo de ele sofrer com a demência. Dele acordar 3 horas da manhã, eu tô indo pra baixar. Pai, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar um freio. Esse freio vai pro Japão, minha filha. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir. Que isso? Aí ele queria abrir a porta, queria sair. Ele era aposentado já? Ele era aposentado já. Não, Boechat não existe mais. Abriu a janela, a gente morava no segundo andar. Bem lembrado. Ele abriu a janela no segundo andar, ele, eu tô indo pra Boechat, eu queria ir. A porta trancada, ele achava que a saída dele era atrás da geladeira. Ele empurrava a geladeira e queria passar pela parede. E eu encostada, esperando. Pai, o senhor vai trabalhar onde hoje? Boechat. Onde é Boechat? É ali, ó. E a gente morava na rua da Boechat. Pai, que freio você vai fazer? Ah, não sei, a Boechat tá pra fechar. Aí mas o senhor vai ainda? Eu tenho que entregar. Aí nesse meio tempo a Boechat fechou, né? Eu falo, tem 15 anos. Ai, me desculpe então, eu vou dormir. Aí virava e ia dormir. Eu já cheguei do serviço com ele indo me buscar na escola. Caraca. Moça, eu tenho que buscar minha filha na escola. Tem? Tem. Ela estuda onde? Nossa da Graça. Mas não falava qual filha. Pera aí então, que eu vou ver se ela tá lá dentro. Que aí se ela estiver lá dentro, não precisa disso aí. Eu ia lá dentro, voltar. Pai, o que você quer? Você já chegou da escola? Já cheguei, pelo amor de Deus. Vai deitar. Ai não, que eu achei que eu ia ter que te buscar hoje. Aí ele ia deitar, ficar quietinho. Quero tomar meu remédio. Doido do remédio, tinha que tomar remédio toda hora. Comprei 2 caixas de tic-tac. Uma branca e uma... Pai, olha só, como se eu preciso tomar muito remédio, eu comprei esse com sabor. Porque se eu vai ficar tomando muito remédio, pelo menos eu sento um saborzinho diferente, né? Dá um gosto ruim na boca. Tomo tic-tac. Nossa. Remedinho. Um hálito melhor. Retinho bom que você me deu. Quero beber vinho. Nunca Eita. não bebi. Pai, Fluminense lançou um vinho novo. Eu trouxe pra você experimentar. Chama tangue de uva. Mas não pode tomar muito não, que minha mãe não gosta que eu bebi. Ele, não. Mas ele resolveu beber, eu falei, vai beber comigo. Comprei suco de uva tinto. Esse é o novo do Fluminense. Francisco lançou ontem. Dá um golinho. Tomou um tanto assim. Nesse dia ele não tomou o remédio que ele tinha que tomar pra dormir. Porque na cabeça dele ele tava... Sim. No outro dia acordou, cara, que vinho gostoso, nem tinha álcool. E eu assim, ó. Nem tinha álcool, né? Dormi muito, dormi igual um neném. Falei, que bom. Que bom que você dormiu. E aí esse período dele doente, mais a internação, foi o período que eu tive para entender e para perdoar. Que às vezes você traz umas mágoas que não vão te levar em nada. Verdade. Então foram 50 dias que eu tive de restaurar. E por mais que eu seja católica, eu acredito na reencarnação. Eu acredito na próxima vida. Bom, então... Você tá dando munição. Não, porque eu acredito que é muito pouco essa vida. Ué, mas ele não promete uma outra eterna? Não, mas Você presta vai daqui para atenção. uma Eu melhor? acredito que é eterna, eu acredito que o fim do ciclo de reencarnação vai ser com a volta de Jesus. Entendeu? Que as almas precisam... Ai, gente, eu sou uma mistura de religião. Você tá certa, pô. Entendeu? Tem que ser assim Então, mesmo. talvez numa... Ou você não tem nenhuma ou tem todas, pô. ou talvez numa Mulher de próxima... extremos, né? Num próximo encontro,
a gente esteja evoluído ao ponto para ser de novo pai, filho ou amigo de uma forma melhor do que foi agora. Entendi. Entendeu? Eu aí acho demais que essa vida é muito pouco. Tem gente... Eu tenho um primo, o João Pedro. Eu olho para ele e falo, esse menino foi meu filho, não é possível. Não é possível. Tem gente que fala, esse menino já foi seu filho. Você tem que ver a coisa dele comigo. Eu fui passar o carnaval em Salvador no passado, ele me ligou chorando para vir embora. Que eu precisava vir embora para ficar com ele. Ele desligou. Ele passou mal e eu também. É uma coisa... A gente tem uma ligação muito, muito grande. Que eu falo, isso não é daqui, não. Não tem como, não tem como. É a menina. Não tem como, entendeu? Tem coisa que eu tenho que ter uma explicação. E eu acredito que talvez seja essa. Certo. Fechamos aqui. Nem uma piadinha? Tô preocupada. Não, pô. Olha a cara dele, essa é a piada. Não. Respeito pra caramba. Crença e fé, eu não... Agora, religião já é... Não. Religião pra mim... Religião é um negócio complicado. Eu já falei isso com você em outras ocasiões. Não lembro. No último programa, talvez. Valeu, mesmo. Ele gosta, né? Ele gosta de te... É o nosso sentimento. Então, mas boa pessoa, medicado deve ser ótimo. rapaz, falando nisso, tô tomando um remédio aí que eu voltei baqueadão do carnaval. Ai, nem fala pra ser carnaval em Itaperuna. Tosse seca. Ai, sofro. É verdade, você comentou. Mas Piumão, Itaoca e Piuma tava... Covid, hein? Hã? Vocês estão com a vacina Eu vacinei, em dia, eu vacinei. Tá Pelo amor de Deus. E eu que tomei... A última coisa que eu vou contar, então. Eu tenho um problema sério com vacina. Eu tomo a que tiver. Aí, eu sou maníaca. Eu sou maníaca. Isso não é problema. Não, mas porque que acontece? Então eu tenho problema com a cerveja. Que eu tomo a que tiver, deixa eu Mas não, eu tinha uma vacina pra tomar em 2029. Que é acho que é de tétano. E eu cismei que eu tinha que tomar com 29 anos. E eu perdi o meu cartão. O que eu fiz? Olha aí que beleza. Toma. Cheguei lá e tomei a vacina com 29 anos. Mas era pra eu tomar em 2029, ou seja, era pra eu tomar com 34. Só que aí eu falei, moça, quer apostar quanto que eu vou achar o meu cartão de vacina? Ela, vai, é sempre assim, a gente perde quando a gente precisa. Aí eu achei o meu cartão, aí eu vi que tava lá, é 2029, não 29 anos. Ou seja, eu tô 4 anos adiantado. No tétano? Você pega muito menos tétano do que outra pessoa. E a de Covid, eu falei, moça, não tem nenhuma atrasada? Ela, não, Milena. Eu falei, você tem certeza? Toma quantas, assim, só pra... A5. Ah, tô esperando agora abrir o calendário da de gripe que eu tomar também. Entendi. E assim eu vou vivendo. Ai, gente, eu acho que eu herdei isso do meu pai. Você seguiu seu cartão de vacina, você tá certo. Eu perdi o meu quando era criança. Eu só cheguei no posto e falei assim, olha só, completa o meu álbum, por favor, aqui. O que você já tomou? Não sei, dá tudo de novo. Não, e o meu é aquele de criança. Aquele grande. Aí eu levei lá pra mulher acabar de conferir. Aí ela, você tomou todas. Essa aqui, inclusive, tá adiantando. Ai, gente, é mais forte que eu, desculpa. Excelente. Galera, então, essa foi Milena Dias. Por favor, sigam o Pod 40. Sigam o Pod 40 nas redes sociais. No Instagram lá tá @pod_4.0. Da Milena lá. A gente tá no Spotify também, né, não, Vitão? Isso. Que chique você aqui. Cadê? A gente não tem limite. Não temos. Milena também, se quiser dar um arroba aí pra galera seguir. @mildias1. Parei de postar polêmica, mas é bom seguir, né? Se precisarem As também. paradas que tinham no Face que eram sensacionais, que ela postava uma paradinha qualquer, vinha a irmã dela esculachar lá atrás. Assim. Só que a gente agora nós somos novas criaturas. Paramos com isso. Bom. Então sigam, porque pode ser que elas voltem. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.